Estamos aqui com mais um Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Inexperiência, comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Já pega a pipoca, porque o episódio é bom. E assim, ó, já aproveita, maratona, tudo que tem aí. Acho que já são mais de 50 episódios. Agora não sei o número de cabeça, tá? Se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Mas comenta, a gente quer a opinião de vocês. A gente conversa, tem assunto polêmico, tem assunto familiar. A gente quer saber a opinião de vocês. Então deixa o comentário aqui, que a gente gosta de ler, de responder, de interagir com vocês. E a convidada de hoje, ela é influenciadora, apaixonada por moda, cabelo, maquiagem. Mas não é só sobre isso não que eu quero falar. Eu quero saber como é que essa mãe de 3 consegue fazer tudo isso com 3 crianças pequenas com esse glamour todo. Com vocês, Nath Mosca. Prazer, Nath. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Tô animadíssima e é uma loucura, viu, pá? Em casa, dar conta de tudo. Eu começo, pra chegar aqui às 4h30, eu tô me arrumando desde a 1 da tarde. E é real, porque eu sigo no Instagram e eu vi que era verdade. Real. É tudo organizadinho. Me pra diz dar uma tempo. coisa, eu vi que você postou no Instagram falando sobre isso, né? Que sempre que você vai sair de casa, você se organiza 3 horas antes. Sim. É real isso? É real. E não só, assim, eu demoro muito pra me arrumar. Não só isso, demoro, confesso. 1 hora ali, cabelo e maquiagem. Mas eu gosto de arrumar as crianças, eu mesma. Porque eu vou... Ou então, assim, eu deixo a roupa separadinha pro meu marido fazer. Ou a babá, enfim. Mas eu mesma gosto de fazer o cabelo da Antonella, o cabelo do Theo. É um prazer pra... Assim como é um prazer pra me arrumar, eu também gosto de arrumar eles. Então, eu faço tudo com tempo antes pra dar tempo de fazer em mim, neles, no papagaio, no bebê, entendeu? Em todo mundo. E a gente sair, todo mundo lindo. Uma mulher precavida, gente. Yes. Organizadíssima. Agora, só uma perguntinha antes. Roupinha de personagem, nem pensar. Eu deixo eles Deixa. usarem. Mas eles não teve essa fase em casa. Que bom. Que bom. Teve. Mas o Theo, ele gosta um pouco, assim. Pokémon, eu compro pra ele. Ele gosta de usar. Mas de personagem sair inteiro... Vamos ver o Dom, né? Ele ainda não tá nessa fase de escolher roupa, quem sabe? Tá. Lá na sua casa, como é? É que lá em casa, gente, eu sou a praticidade, Tipo, assim... tá. Quer dizer, a praticidade, não, mas eu sou muito... Eu não sou... Eu mesma sou zero vaidosa. Então, assim, gente, criança... Ai, gente, quer ir de meia e chinelo? Vai, entendeu? Quer ir com a camiseta do Pokémon do avesso? Vai, entendeu? Tem batalhas que a gente não quer, né, entrar. Eu quase não tô querendo em nenhuma, pra falar a verdade. Eu tô passando todas, quase, já. Ô, Nath, deixa eu contextualizar um pouco a sua história, assim. A sua mãe, ela engravidou muito nova, né? Você teve o pai ausente, foi criado pela sua avó. E eu quero saber como isso influenciou, assim, o seu sonho de maternidade, criar uma família. Você sempre teve esse sonho? Como foi esse contexto familiar seu até você criar sua família? Uma baita história. Eu sempre falo que minha história dá uma série, um filme, talvez. A minha mãe me teve com 17 para 18 anos. Meu pai a mesma idade. E daí ela meio que foi obrigada a casar, né? Naquela época, 93. Então, naquela época, não, você vai casar? Casaram. E logo depois separaram, em menos de 2 anos, assim, eles já estavam separados fisicamente, até saiu o divórcio e tal, separaram. Eu não tenho memórias dos meus pais juntos. As memórias que eu tenho são deles sempre brigando, inclusive, na justiça. O que é pior ainda do que brigar ali cara a cara, né? Então, sempre era assim, advogado no meio, ligando uma parte e outra. E daí eu ia na casa do meu pai, eu escutava alguém falar da minha mãe. Só que isso não acontecia na casa da minha mãe, nem na família da minha mãe. Então, eu ficava, gente, por que eles estão falando isso da minha mãe se minha mãe não fala isso deles? E minha mãe sempre foi muito justa, sabe? Assim, até hoje ela é. Podem fazer coisas ruins com ela e ela nunca vai ficar falando. Tipo, tá bom, foi comigo. Eu falo que ela é muito... Qual que é aquela palavra? Que ela é muito evoluída. Eu falo, mãe, você é muito evoluída. E ela é, de fato. Então, separou do meu pai e tal. E ela continuou, até os meus 12 anos, solteira. Ela tinha alguns namorados. Até ela conhecer o meu padrasto, que é o pai do meu irmão. E eles estão juntos até hoje. Mas, nesse período, ela estudou, fez faculdade, trabalhou... E eu ficava com a minha avó. Então, assim... Deixa eu só perguntar. Nessa época, vocês moravam com a sua avó ou não? Morava só você e sua mãe? Eu e minha mãe numa casa que era tipo do meu avô. Tá. Era uma casa na rua do lado, assim. Tá, pertinho da sua avó. Pertinho. Então, era quase uma extensão da casa da minha avó. Tá. De manhã, minha mãe trabalhava em shopping. Ela ia pro shopping e eu ia pra casa da minha avó e ficava. À noite, né? Sabe aquela logística de shopping? Até 11h30 da noite ela ficava trabalhando meia-noite. E daí eu tinha a minha rotina de criança e tal. Então ela falava, Nath, eu vou te buscar. Ou então, não, eu vou sair. Porque hoje, na época, eu ficava muito irritada. Mas aqui também eu acho que eu escutava a minha avó falando, pô, não vai vir que eu ficar com a sua filha?
Eu lembro de escutar minha avó, tipo, brigando com a filha, sabe? E eu pequena, a gente vai crescendo, tem coisas que eu lembro e eu falo, será que era um sentimento meu da época? Ou eu escutei alguém falando isso? Eu tenho um pouco disso. E eu lembro que, assim, o que eu mais queria era pertencer a uma casa. Eu não me sentia pertencente a nenhuma, nem na casa da minha avó, que eu sempre me senti muito bem, e que eu morei lá depois adulta, depois dos meus 18 anos eu voltei a morar lá. Mas eu não sentia pertencente, sabe? Era sempre assim, eu tô aqui de favor. Era isso que eu sentia. Não, eram os meus avós, são os pais da minha mãe, eu sempre fui muito bem tratada, amo eles de paixão, entrei com meu avô no meu casamento, mas não era minha mãe ali, nem era meu pai, nem era a minha casa, não era o meu quarto, né? Era tipo, é um quarto que era do meu tio e agora é meu. Então, assim, vamos arrumar aqui, você fica aqui, tá tudo bem. Mas a gente sabe, né? Não é ali. Acho que criança, adolescente precisa ter esse pertencimento. E eu não tinha. Inclusive, hoje, eu sou muito feliz, e eu falei esses dias pro meu marido, que chega o domingo, e eu fico muito feliz que é domingo, e que, tipo, nossa, eu tô na minha casa, com os meus filhos, e que amanhã é segunda, e tudo bem. Não é que, assim, é uma tristeza, eu vou voltar pra casa da minha mãe, que lá não me sinto em casa, ou então vou voltar pra casa dos meus avós, que eu também não me sinto em casa, e eu ficava nessa. Ou então, tô no meu pai, nossa, agora eu vou voltar lá pra casa do meu avô e vou escutar briga, enfim, que acontece em todas as famílias. Meu avô é português, ele fala muito palavrão. E eu até falo um pouco de palavrão, viu? Se eu soltar um aqui, Tá em já casa, peço vai ser desculpas. normal, vai ser normal. Mas eu cresci escutando muito, então assim, às vezes eu ia em casas, digamos, normais, pai, mãe, família saudável, tradicional. E eu falava, nossa, como é bom, né? Olha a paz desse... Sabe aquela música? Sente a paz desse lugar. E eu falava, realmente, olha a paz. Daí eu chegava em casa e falava, por que eu não tenho, né? E eu sentia isso. Principalmente quando eu ia em casa de amigas da escola. Eu sentia muito, não só por ter um pai ausente, mas a minha mãe, coitada, ela tinha que correr atrás da vida dela. Os meus avós ajudaram muito, mas ela que pagava a minha escola, ela fez a faculdade, comprava minhas roupinhas. Então, assim, ela me vestia igual eu visto a Antonella hoje, igual uma boneca, eu lembro. E eu, tipo, uns 10 anos, assim, mãe, quero ganhar uma boneca X. Ela, não, eu vou te dar uma roupinha. E ela dava a melhor roupa que ela podia comprar pra mim, sozinha, ela comprava, de marca até. E eu nem entendia, né, mas ela trabalhava... Minha mãe trabalhou com moda muitos anos. E aí hoje ela trabalha... Hoje não. Na verdade, assim, eu pequenininha, ela trabalhava em loja de shopping. Depois ela trabalhou na marca Cacharel, em shopping também. Ela que trouxe pro Brasil junto com uma amiga. E daí hoje ela trabalha com joias, joalheria. Mas assim, tipo, há 28 anos. Eu vou fazer 31. Então quase a minha vida inteira ela trabalhou com isso. E eu tenho muito orgulho da minha mãe. Olha que engraçado. Eu sou muito leal a ela. Você tinha consciência desse corre dela ou não? Porque você falou, né, que você às vezes ficava irritada com... Eu tinha. Com essa, ou você entendia essa ausência dela ou te incomodava essa ausência dela, por exemplo? Eu tinha consciência, mas ao mesmo tempo me incomodava. Tá. Me incomodava mais assim, mas o tempo que ela tem livre, por que ela não vem? E daí ela ia sair, ela ia pra balada e eu ficava na minha avó. Porque assim, pensa que ela tinha 20 anos. Hoje, que eu tenho 30, eu penso, caraca, minha mãe tinha 17, ela engravidou. Ela quase teve uma depressão pós-parto. E engraçado que tudo isso que eu sei, assim, são muitas coisas que eu lembro e muitas coisas que minha avó me conta. Hoje minha avó tá doente, ela tem Alzheimer, então ela não consegue falar muitas coisas. Mas assim, minhas tias, a minha mãe mesmo, eu nunca sentei com ela pra falar, mãe, me conta a sua história. E acho que às vezes eu quero fazer isso ainda. A gente tem um bloqueio até hoje, né? Mas ela sofreu muito, eu sofri muito. Todas as partes envolvidas da história sofreram muito. Meus avós sofreram muito, tenho certeza. Meu avô, ele conta, minha mãe conta que quando ela contou que estava grávida, brigou. Tipo, não, você vai sair de casa. E imagina, para ela foi muito difícil. Ela era a filha mais velha, ela é a filha mais velha de 4 filhos. Então tinha uma expectativa muito grande, né? No filho mais velho, existe. E aí ela brigou, voltou pra casa. E ele falou, não, você vai casar. E casou. E ela foi trabalhar numa rotisserie com meu pai. Um avô meu deu um apartamento pra eles morarem. E o outro avô deu um negócio pra eles cuidarem. E minha mãe grávida conta, não, eu grávida, trabalhando na rotisserie. A rotisserie foi assaltada, me prenderam no banheiro. Tipo, pensa, 17 anos. E o meu pai, curiosidade, até hoje ele não come frango por causa disso. Que eles limpavam frango, né, na rotisserie, e aí, não, meu Deus, ele não come até hoje. E minha mãe que ficava à frente, no caixa, com barrigão, e aí eles se separaram, acho que meu pai ficou com a rotisserie, vendeu, foi algo assim, mas a minha mãe, tipo, eu não quero nada. Minha mãe sempre foi assim. Fui muito infeliz, sabe, eu só quero me livrar de todo esse relacionamento. Mas eu acho,
Desculpa, eu até tô... Imagina. Parece que foi todo mundo teve que se readaptar ali a uma gestação. Sim. Então, assim, você, criança, ali naquele contexto, com a sua mãe tendo que se adaptar tão nova a uma A responsabilidade. mãe, A sua avó tendo que ajudar a sua mãe, né? Ajudar a filha dela. Então, assim, todo mundo fazendo cada um o seu corre Sim. pra se Pra readaptar você a ter uma ideia, realidade. pá, a minha mãe, são 4 filhos, né, dos meus avós. A minha tia mais nova tinha, tipo, 15 anos. O meu tio, que daí é um único homem, o mais novo mesmo, caçula, tinha 13. Tem ideia? Tipo, é quase assim, eu quase sou irmã deles. Sim, você era mais uma filha pra sua avó. Exatamente. Minha avó me levava na escola, me buscava todos os dias, festinha, ela que tava lá. Então, assim, eu tinha consciência de que minha mãe tava ali no corre de trabalhar, porque minha mãe falava isso. Mas eu tenho que trabalhar pra pagar a sua escola, porque se depender do seu pai, não vai ter. E realmente, meu pai pagava a pensão, mas, bom, é uma outra pauta que é complicada também, e por isso que sempre tinha um advogado no meio dos dois. Sempre foi muito conturbada essa situação de pagar pensão e não pagar pensão, enfim. Então, a minha mãe sofreu muito, sabe? Sofreu muito mesmo. E eu sou muito leal a ela até hoje, e quando criança eu era muito, eu lembro. Tinha uns horários que foi determinado pelo juiz que o meu pai tinha que me buscar. E daí eu ficava lá, tipo, 10 da manhã, pronta, esperando. Dava 10, 11, meio-dia, 1. E eu lembro, tipo, eu 5 anos, e hoje eu vejo isso com os meus filhos, assim, as crianças, e eu penso, nossa, eu tinha a sua idade quando eu passei por isso. E aí, a minha vontade é eu voltar no tempo, tipo, deixa eu me abraçar a criança, sabe? Ai, Natália! Aham. São muitos traumas. São muitas camadas. E aí eu vejo as crianças, eu falo, nossa, como que é difícil, sabe? São realmente muitas camadas. E aí eu lembro, a minha avó mora na mesma casa até hoje. É uma janelona, assim, na sala. Daí tem a garagem e a porta da rua. E o portão era cheio de buraquinhos, eu conseguia ver. E aí eu ficava assim, tipo, 10 horas. Passava um carro, ai, meu pai. Não era. 11 horas. É meu pai? Não é. E foi. E aí ele ligava, tipo, 5 da tarde. Ah, não vou te buscar hoje. E aí eu, tudo bem. Minha mãe ficava pé da vida. Pensa, a gente mãe hoje, pensa. Se você separar um dia e seu ex-marido fizer isso, né? O pai dos seus filhos. A minha mãe ficava muito irritada. E eu lembro que daí eu falava assim, que eu tinha escolhido uma roupa bonitinha pra ir. E por que eu escolhi a roupa? Porque volta na história da minha mãe sempre me arrumar como uma boneca. E aí era como se... Isso eu aprendi na terapia, né? E fui entender na terapia. Que é uma forma de lealdade que eu tenho com a minha mãe. De tipo, olha como eu tô sendo bem cuidada e não preciso de você. Sabe algo assim? Tipo, minha mãe tá ali no corre, mas olha como eu tô ótima. Sapato pra novo. mostrar pro seu pai. Pra mostrar pro meu pai. Tipo, não preciso de você. Já que você não ajuda, eu realmente não preciso. Olha como eu tô linda. E aí eu lembro que eu falava assim, então tá, ele vem me buscar no dia seguinte. Aí minha avó vinha, o seu pai não vai vir hoje. Eu, não, tá bom. Então eu vou tirar essa roupinha pra não sujar, amanhã eu vou com a mesma. Porque, tipo, era que eu tinha separado. Olha como, até hoje, a questão de eu ser vaidosa, talvez vem lá de trás, sabe? Muito antes de eu entender o que era ser vaidosa. De me arrumar e, tipo assim, vou mostrar pro meu pai que a gente tá ótima aqui. Que a gente não precisa dele. Porque eu escutava isso da minha mãe também. Tipo, somos nós duas e a gente vai dar conta, sabe? Eu vou dar conta, no caso ela, né? Foi um corre muito pesado. Você deu conta também, Natália. Aí vem a minha parte da história. Você também tava dando conta. Mas e aí, como que isso te influencia no sonho de construir uma família? Você tinha esse sonho? Não tinha, Ru. Não tinha? Não, se eu falar assim, genuinamente, qual é o seu sonho da vida? Ter uma família? Não. Eu acho que foi tão traumático pra mim e ver tantas essas camadas da minha mãe, eu não tinha, mas aconteceu. E aí eu brinco que Deus sonha pra gente antes, né? Antes de tudo acontecer, já tava sendo sonhado por Deus. Então eu conheci o Bruno e ele é um baita parceiro. Ele não é só um baita pai, ele é um baita marido, amigo, parceiro. Quando eu conheci ele, eu fui... Só antes de falar do Bruno, deixa eu Tá. só te perguntar uma outra coisa. Esse lance da sua avó com a sua mãe, em algum momento, teve não um conflito na parte... falando de conflito, mas não de parte de briga, assim. Conflito até emocional. De quem ali era sua mãe, assim, sei lá, da sua avó. Talvez assim, eu tenho que respeitar mais a minha avó, sei lá, a ordem vinha das duas. Aham. Teve algum conflito nesse sentido ou não? Assim, a sua Sim. mãe era muito claro que, cara, que quem manda é minha mãe. Ou não, a sua avó, por estar ali o tempo todo presente, ela tinha também Tinha. uma participação ali na Não tem organização como, geral. né? Sim, ela me dava bronca, eu apanhava, saía correndo, né, com a cinta. Mas assim, tinha. A minha mãe, eu sabia que ela era minha mãe. Nunca teve essa questão de, mãe, vó. Não. Tá. Eu sei quem é minha avó, eu sei que é minha mãe, mas eu sei que a minha mãe é minha mãe e ela tá trabalhando. E aí, às vezes, minha avó falava, sua mãe pediu
alguma coisa. Mas assim, a regra mesmo era da minha avó. Tá. Que me buscava, que me ajudava na tarefa de casa. E, ao mesmo tempo, eu fui criada por todos os tios. Porque como eu tava na casa da minha avó, que é uma grande casa, né? São 4 filhos, hoje são 8 netos. Então, assim, sempre muito... Aí eu tenho a casa geminada ao lado da casa do meu avô, é a casa do meu tio-avô, que é irmão do meu avô, e tenho primas. Então, sempre era um entra e sai de gente, que é uma delícia. Crescer em casa de vó é mais ou menos assim, né? Mas eu lembro que eu fui educada por todo mundo. A minha tia de 15 anos me educava. O meu tio de 13, entendeu? Minha prima, eu passava dias na casa da minha tia do lado, assim, só ia pra casa da minha avó dormir. Aí, deixa eu fazer a lição de casa com as minhas primas. E eu ia na casa do lado. Então, até a adolescência, a bronca vinha de todos os lados. E eu ficava meio assim, em quem que eu vou obedecer? Eu tô levando bronca de todos os lados. Foi uma questão... E como é seu relacionamento com toda essa galera hoje, com a sua família hoje? É bom. É bom? É bom. Eles veem muito o meu crescimento, sabe? Porque eu fui uma adolescente rebelde. Tem o meu lado da história também de ser rebelde, eu fui. E eu até brincava, com tudo que eu passei, eu até sou uma rebelde boa, né? Mas sim, eu fui uma adolescente rebelde de responder, sabe? Mas eu quero saber o porquê. Mas de contestar, né? E aí, às vezes, era não porque é não. E não, eu quero saber, eu quero contestar. Então, eu sempre estava na casa do meu vô e da minha avó. Mesmo morando com a minha mãe, porque assim, nós moramos nessa casa até eu ter 12 anos. Aí minha mãe casou com meu padrasto, ela engravidou também sem querer do meu irmão. Sem querer que eu digo assim, foi inesperado, né? E ela tinha, acho que, acabado de conhecer meu padrasto. E daí a gente mudamos de bairro. Nós morávamos no Morumbi na época e a gente mudou pra Pinheiros, que era mais perto, que o meu padrasto, a família dele, eu me lembro que era da Zona Norte, minha mãe do Morumbi, então, o meio do caminho, Pinheiros, eles foram pra lá. E aí foi que minha vida mudou, porque eu fiquei longe da minha avó. E da casa que até então era a casa que eu cresci, fui cuidada e tal. E ali eu comecei a ter um pouco de autonomia. Eu tinha 12 anos, daí eu comecei a ir pra escola sozinha. Pensa que antes eu ia ser levada e buscada na escola pela minha avó. Eu fazia lição de casa com a minha avó, eu almoçava com a minha avó, era tudo na casa da minha avó. E daí, de repente, né, mas assim, óbvio, minha mãe falou, a gente vai mudar, vai ser mais legal, você vai ter um quarto, porque também o meu sonho era ter um quarto. Eu dormia na cama da minha mãe, junto com a minha mãe, porque essa casa que nós morávamos tinha um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro, era tipo uma kitnet. E daí, na casa da minha avó, eu não tinha um quarto, eu dormia tipo, vai dormir na cama da vovó, no quarto dos meus tios. E aí, quando minha mãe mudou, falou, Nath, vai ser super legal, você vai ter um quarto. Eu amei a ideia. E realmente, eu tive o quarto. O Murilo, meu irmão, teve o dele. E mudamos. Daí, chegou lá, eu mudei de escola, eu mudei de bairro, eu comecei a andar sozinha na rua. E tudo era muito novo. E foi um baque, assim, tipo, meu Deus, é muita liberdade. Eu nunca tive tanta liberdade assim, sabe? Ficava sozinha em casa, porque minha mãe trabalhava. Mas sempre ali falando com a minha mãe. E daí, no final de semana, eu ia pra casa da minha avó. Porque era lá que eu me sentia em casa, entende? Porque assim, a minha mãe estava casada com um cara legal, mas eu não me sentia pertencente ali também. Então eu gostava de voltar na casa da minha avó, então eu ia aos finais de semana. E aí o meu desejo era ir morar na casa da minha avó. E minha mãe falou, você só vai poder morar na casa da sua avó quando você tiver 18 anos. Senão, não vou pagar a sua escola. Enfim, vinha essa questão meio... Porque eu acho que também, pra minha mãe, hoje, eu sendo mãe... devia ser meio que um desaforo, sabe? Pô, eu fiz tudo pra você e agora você quer morar na casa da sua avó? Tipo, a gente tem... acho que na cabeça da minha mãe era assim, agora a gente tem uma família, né? Ela casou de novo, ela tava grávida, e eu querendo morar com a minha avó, mas também tinha o meu lado de eu não pertenço aqui, eu não sei explicar exatamente, não me sentia pertencente. Então, aos 18 anos, eu fui pra casa da minha avó de novo. Só que até lá, fui rebelde, aos 15 anos eu fui rebelde, respondia, mas é rebelde nesse sentido de responder a minha mãe, sabe? Ela falava e eu não. Por isso, eu acho que tem a questão da idade. Pensa que nós temos 17 anos de diferença. Então, assim, tem irmãos que hoje têm essa idade, né? Então, eu acho que também essa questão de eu ter sido criada pela minha avó e as ordens vinham do lado dela, era tipo assim... Talvez a sua mãe saiu do papel de autoridade. Exatamente. Ela saiu do papel de autoridade, eu fiquei perdida ali, tipo, eu obedeço a minha avó, a minha mãe. Por isso que eu perguntei aquilo antes, pra ver se sua mãe tinha uma autoridade ali no relacionamento, Ela sabe? tinha, porque eu sabia que era ela, mas
talvez no futuro, né, na adolescência, a Sim. gente viu que não, assim. Porque hoje a gente entende, eu entendo que a infância é o terreno que a gente pisa a vida inteira, né? Sim. Tudo que acontece na infância é refletido. Então, talvez sim. E como eu escutei muito as pessoas ao meu redor, todas, tá? Tios, meu avô. Meu avô teve padaria há muitos anos, então ele foi ausente. Era minha avó mesmo. Assim, eu tenho uma paixão pelo meu avô, mas porque eu acho que é a figura paterna que eu tenho na minha vida. E por isso, mas ele foi ausente, ele ia pra padaria tipo 4 da manhã, voltava de madrugada, ia de novo. Pensa, padaria é assim, né? E ele português, então ele sempre tava lá. E era minha avó que dava conta. E eu tenho um baita orgulho da minha avó, porque criou 4 filhos, ficava sozinha, criou os netos, eu, e aí depois vieram outros. Ela foi estudar de novo, terminar o colegial aos 50 anos. Eu tinha tipo 10, porque minha avó virou vó com 40. E aí eu lembro dela, eu vou te buscar na escola, ela fazia toda uma logística. Daí agora eu vou chegar em casa, o jantar vai estar pronto, e tava pronto. E aí eu vou pra escola, ela ia estudar numa escola estadual. À noite, ela saía tipo 11 da noite e chegava, dava o jantar pro meu avô que tava vindo da padaria. Então, assim, era uma função. E quando a gente mudou de casa, que eu fui pra Pinheiros, eu senti, tipo, mas eu não pertenço aqui. E a minha avó, eu lembro, né, que ela falava, mas a sua mãe só vai pra balada. São informações que quando você é criança, você não sabe filtrar. Então você fala, pera, eu não sei se minha mãe é boa ou é ruim. Eu também não sei se meu pai é bom ou é ruim. Daí eu ia pra casa do meu pai, escutava um monte de gente falando mal da minha mãe. Cara, isso, a cabeça da criança vira um nó. Então, assim, hoje, se Deus me livre, mas se um dia eu separar, jamais vou fazer isso, sabe? E uma dica, né? Se eu puder dar um conselho, não façam isso com as crianças. Porque eu me sentia no meio de um fogo cruzado e minha mãe não falava do meu pai, mas outras pessoas falavam da minha mãe na própria família dela. Né? Tipo, a minha avó irritada. Sim. Pô, sua mãe só trabalha e quando ela tem o tempo livre, ela não vem ficar com você. E eu lembro disso. Então, hoje, e na minha adolescência, qual será que era a informação e a lembrança que eu tinha? Era realmente o que eu senti ou o que eu escutei? Eu vão tinha virando um crenças também, né? Sim. Na nossa cabeça. Ideologias, né? Tipo, será que essa é a minha opinião ou que é a opinião que colocaram em mim? Porque a criança é uma cabeça vazia e você vai colocando informações, você vai ideias ali plantando. dentro. E a minha mãe fumava, eu lembro que eu odiava que ela fumasse. Mas por quê? A minha avó falava isso. Porque pra mim tanto faz, entendeu? E olha aqui, as melhores lembranças que eu tenho com a minha mãe, ela dirigindo, e aí a gente vem na história da minha direção, que há pouco eu tirei a carta, mas eu lembro dela dirigindo e eu olhava, eu achava ela muito independente. Tipo, eu falava, meu Deus, a minha mãe é uma super mulher. Dirigindo, com todos os vidros abertos do carro, escutando a música no último volume e com o cigarro pra fora. E essa é a memória que eu tenho. Eu olhava, tipo, com 8 anos assim, eu falava, nossa, minha mãe é uma baita mulher, né? Com essa memória. Então, assim, são coisas muito pequenas que a criança... Quando a gente é criança, você não sabe muito bem diversificar, né? E assim, diferenciar. É certo fumar? Não é certo? Enfim, mas na cabeça da criança, eu olhava e falava, nossa, minha mãe é muito independente. Olha como ela é demais. E aí eu chegava na casa da minha avó, mas a sua mãe fuma, é errado fumar. E eu ficava, então é errado, né? Então é errado fumar. Sabe? Iam colocando coisas na minha cabeça. Era uma loucura, juro. Era difícil, não foi né? fácil. Era difícil. Aham. Foi uma infância, uma Era infância difícil. puxada. Agora, É aí muita você- terapia. Aí você quis ir pra casa da sua avó. Daí sua mãe falou, só com Isso. 18 anos. Que daí foi Só quando com você 18. foi trabalhar, é isso? Exato. Aí eu passei na faculdade, fiz economia no Mackenzie, entrei. E eu lembro que o que eu mais queria era trabalhar, assim, pra eu ter o meu dinheiro. Porque eu escutava muito minha mãe falando, você só vai fazer tal coisa quando você tiver seu dinheiro. E eu falava, tá, então eu preciso trabalhar pra isso. E aí acabei a escola, e eu lembro que eu fui fazer a prova do banco, eu entrei pra trabalhar no banco, foi antes dos meus 18 anos. E aí eu passei na prova e tal, e a moça falou assim, olha, você passou, só que assim, você ainda não tem 18 anos, e a gente não contrata questão de menor aprendiz, era só se eu tivesse vindo de uma escola pública, tinha uma questão assim. Aí ela falou, como não é o seu caso, você precisa fazer 18 anos pra entrar. E eu, tá. Aí ela, mas eu vou te ligar. Tipo assim, eu fazia 18 anos, dali umas 2 semanas. Aí ela, eu vou te ligar. E daí, você vai ter 18 anos, você volta aqui e a gente conversa. Eu, tá bom. E dito e feito. Tanto que, assim, eu faço aniversário dia 29 de julho, eu entrei no banco, tipo, dia 14 de agosto. Foi muito em seguida, aí com 18 anos. E eu entrei, e daí eu tinha meu dinheiro. Aí eu me sentia a super mulher, né? Tipo, tá, agora eu tenho meu dinheiro que minha mãe mandou eu ter. Agora eu tenho, o que eu faço? E aí eu saía muito. Eu, tipo, fui em todas as festas da faculdade. E isso era uma questão pra minha mãe. De tipo, meu Deus, eu bebia todas. Eu fui rebelde.
nesse Sua mãe sentido tinha na preocupação faculdade. com gravidez, por exemplo? Muito. Tinha? Aham, muito. E eu entendo, porque hoje que eu tenho uma filha, eu acho que a maior preocupação é essa. E por a minha mãe ter vivido, Sim. e pra ela ter sido muito traumático, como, assim, a minha gravidez foi quase na adolescência, com 23, foi antes de eu casar, mas não foi traumático, do jeito que foi da minha mãe. Então, eu imagino que pra ela não deva ser fácil. Ela me vê assim, tipo, com 15 anos, eu tinha um namoradinho na época, e eu lembro que ela não me deixava nem ir na casa dele. E eu falava, tipo, nossa, minha mãe é muito chata. Daí ela, não, você não vai. Só que ao mesmo tempo, sexo era um tabu. Minha mãe nunca sentou comigo e falou sobre sexo. Porque também minha avó, acho que nunca sentou com ela e falou sobre. Né? É algo geracional, assim. Sim. Mas ela devia ter um medo de você repetir a Muito. história dela. Muito, muito, muito. Porque E daí, é isso, né? A gente tá. Mas ninguém é que tá criticando a sua mãe, né? Não. A gente sabe que pra ela não foi fácil. Exatamente, sim. E de repente ela tinha esse medo de você repetir, porque Sem ela dúvida. sabia o quanto tinha sido É, difícil pra ela também. sim. E aí, você conhece o Bruno em qual momento? Daí eu conheci o Bruno com 20 anos. No banco. No banco. Eu já tava no banco há 2 anos. Daí eu tinha terminado esse meu namorinho da escola. E tava na faculdade, saindo, feito doida. Eu ia pra todas as festas eu ia. E daí eu já tava morando na casa dos meus avós. E o meu avô, ele brinca até hoje. Que daí ele falou, depois de velho fui ser pai de adolescente. Porque meu avô me buscava na balada. Ligavam pra ele, tipo assim, minhas amigas, tio, você pode vir buscar a gente? E ele ia. Ou então assim, tio, a Natália já chegou? Não. Ai, onde ela tá? Não sei. Ah, então vamos buscar ela, vamos achar a Natália. Daí, tipo, sei lá, eu tava na casa de uma amiga, eu não avisava, sabe? Eu era rebelde nesse... Cara, se meus filhos fizerem tudo que eu fiz, eu tô ferrada. Porque eu fui, né, assim, 2 anos eu fui muito rebelde de... Tá, me descontrolei, assim. Nada com droga, nada com isso. Eu só ia pra todas as baladas e, tipo, não avisava. Minha mãe ficava louca. E a minha mãe postava no Facebook. Cadê a Natália? Pras minhas Mentira. amigas. Natália, responde o BBM. Lembra do BBM? Aí, Natália, onde... Natália, 2 da Mentira, que manhã... ela te procurava nas redes sociais. Juro, Mentira que ela te procurava. juro. Aí as minhas amigas olhavam. Ó lá, a tia Fabi já tá procurando a Gente. Natália. Natália não Juro. voltava, tinha foto desaparecida. A Natália não... Gente. E daí o meu avô chegava na padaria, tá, cadê a Natália? Vamos procurar a Natália. Daí, tipo, eu tava... Aí eu, vô, tô aqui. Ai, você não avisa. Cara, eu levava muita bronca. Eu nunca me esqueço um dia que eu fui pra uma balada, festa fantasia, cheguei em casa 10 da manhã sem avisar ninguém. Ah, onde eu tava? Ah, eu tinha ido no after. Tá, avisa, né? Acho que essa super proteção que hoje a gente, antes de começar, estávamos falando, talvez venha disso. Que eu tenho muito medo dos meus filhos, tipo, de qualquer coisa. Eu imagino, nossa... Você tem medo que eles sejam pequenas Natálias, né, no caso. Sim, eu dei muito trabalho. E aí, eu cheguei, 10 da manhã, tava a minha família inteira na casa do meu avô, assim. Eu tinha uns 19 anos. E aí, todo mundo tava lá pra me dar bronca. Entendeu? Eles Até meus voltaram primos. todos. Aham. E isso que eu falo, essa coisa de pertencimento, eu fui educada por todo mundo. Até quem era mais novo que eu me educava. E aí eu brinco que, até hoje, eu sou meio que a ovelha negra da família, sabe? A rebeldinha. Porque é um pouco disso, assim. Pô, cresceu com os pais, tal. Aí veio morar com o vô, aí foi morar com a mãe, depois voltou com o vô. E depois deu um monte de trabalho quando já tava quase mais velha, né? Maior de idade. Não foi fácil. E meu avô segurou as pontas ali, minha avó também. Eu levava todas as minhas amigas pra dormir na casa da minha avó. E ela gostava, assim. Ela não é que ela gostava, ela só não falava não. Vó, pode ir com as minhas amigas? Acho que ela pensava, é melhor aqui do que em outro lugar, né? Vem. Aí eu levava todas as minhas amigas. A gente vai se arrumar aqui e vai pra balada. Tá bom. E íamos pra balada. Isso foi ali, tipo, 2010, né? Que eu entrei na faculdade. Aí eu conheci o Bruno, depois de 2 anos. Em 2010 eu tava lá no Mackenzie também. Ah, mas eu fiz jornalismo, mas eu entrei em que 2008 legal. no Mackenzie. Eu entrei em 2010. A gente bem próxima à idade. A Borba era a minha segunda casa. Nunca fui, Natália. Maria Antônia. Natália, eu fui uma vez num bar. Uma vez num bar. fui no bar de faculdade. Fui Eu uma era vez com meu terrível. ex-namorado, gente, cheguei lá e falei, querido, Tô quero ir indo. embora. Daí ele falou, você quer ir? Pode ir. Voltei, de ônibus, e ele ficou no bar. Terminou, né? Como diz você, por isso que hoje não é meu marido. Por isso que ele Exatamente, foi... tá explicado, sim. isso, uma vez. Aham. Por isso que não é meu marido hoje, exatamente. E aí eu conheci o Bruno, e o Bruno, ele é 1 ano mais velho que eu. Então eu vou fazer 31, ele tem, né, 31. Cara, eu olhei ele, eu falei assim, tá, eu acho que você deve ter 30 anos, ele tinha 20. Porque a postura dele é muito madura, ele é realmente um homem, sabe? E aí e eu, tipo assim, super moleca. Eu tinha 18 anos, parecia que eu tinha 15. E hoje eu brinco, que eu tenho 30, parece que eu tenho 15. A minha cabeça é de 15, mas eu tenho baita responsabilidade, as crianças. A gente também se acha Mas super eu nova. me acho muito nova. A gente também. Jamais. Eu vou Que fazer coisa, 31, gente, a minha também. cabeça, eu gosto de Taylor Swift, RBD, né?
make, é isso. I'm just a girl. Jovens. Eu amo. E daí eu conheci ele, a gente se conheceu no trabalho. Não, no banco, assim, eu acho que toda empresa grande tem essa questão de você não poder ter relacionamento, né, com quem é ali do seu âmbito ali de trabalho, tipo, mesmo prédio. A gente era quase a mesma sala. E daí, de cara, eu falei assim, esse menino se acha, né, tipo, nariz lá no teto. Beleza. Passou o tempo, a gente conversando. Ah, você faz o quê? Ah, ele fazia faculdade também e tal. Ah, eu vou me formar. Ele é um pouquinho mais velho que eu, já tava perto de se formar. E papo vai, papo vem. Ah, vamos numa festa? Vamos. E fomos. E daí eu lembro que eu falava pras minhas amigas assim: olha, eu não posso errar com esse menino, porque ele é um menino do banco. E assim, eu não posso brincar com, tipo assim, só flertar. Ou eu falo não, ou eu realmente levo ele a sério. E porque eu tava numa vibe meio despirocada, né? Mas assim, de não querer nada sério com ninguém. E daí elas, não, tão tranquilo, menino do banco, tranquilo. E aí a gente tava numa balada, ele chegou, daí eu, o menino do banco, tipo, ele tá aqui. Ah, não, tá bom, tá bom. E acho que algo me dizia, tipo assim, esse menino é algo sério, sabe? Se for pra eu ficar com ele, vai ser algo sério. E assim foi. Ficamos um dia, e aí, tipo, foi um domingo. No dia seguinte, um beijinho assim, aí no dia seguinte eu cheguei no banco, ele tava de cara, deu, o que eu faço agora, será, né? Eu, oi, bom dia. É péssimo, né? Você ficar com alguém que é do seu trabalho, assim, de encontrar. E eu, ai meu Deus, o menino tá aqui agora, o que eu faço? Bom, vou fingir costume. Bom dia, tudo bem? E passei. Aí depois a gente continuou, mas assim, desde que a gente ficou a primeira vez, a gente nunca mais se desgrudou. Íamos almoçar juntos, e aí era assim, ninguém pode saber. Quando, na verdade, todo mundo já sabia, né? Porque fica na cara. E aí eram os dois novos da equipe, assim. E aí eu lembro que eu fui falar com o meu diretor na época. Ah, eu vou contar que eu tô namorando o Bruno. Porque a minha questão era, eu só vou contar quando isso for algo sério, Sim. né? Tipo, realmente estamos namorando. E aí ele me pediu um namoro depois de um mês ficando. Mas a gente já tava namorando antes, só não tinha o pedido. E aí eu, estamos namorando. Daí esse meu diretor na época, eu sabia. Daí eu, como você sabia? A gente tava disfarçando tão bem. Vocês que pensam? Como? Não, todo mundo já sabe, vocês têm tudo a ver. Bom, e aí foi. Aí ele mudou, porque no banco é meio que assim, eu não sei se hoje. Mas na época, a gente assumiu o relacionamento, aí mudaram o Bruno de lugar. Tipo, Pra não ficar junto? Pra não ficar junto, sabe? Ter essa questão de interesse, jogo de interesse, Sim. né? Tem uma questão aí. E mudaram, ele foi pra Paulista, eu continuei lá. E aí, vida que segue, fomos, namoramos 2 anos. E a primeira vez, daí voltando, né? A primeira vez que eu fui na casa dele foi... Nós ficamos em, tipo, setembro. Inclusive, dia 14 agora de setembro, a gente faz 10 anos juntos, desde o nosso primeiro beijo. E aí, em novembro, próximo ao Natal, eu passei na casa dele, assim, na casa da mãe dele. Saímos do banco, ele falou, eu preciso ir na casa da minha mãe fazer alguma coisa, pegar alguma coisa. E espera aqui embaixo. E eu fiquei na sala. Quando eu entrei, a minha sogra decora a casa dela inteira de Natal. Até hoje. Inteira, assim, tipo, corrimão da escada, tudo. E eu senti aquilo, daí me veio uma memória de quando eu era criança, de que eu ia na casa de uma amiga e eu amava a decoração dela de Natal. E eu pensava, nossa, eu amo. Aí, a minha mãe não tem esse costume de enfeitar, nem minha avó, na verdade. E a minha avó, dona de casa, sabe? Ela não tinha muito essa questão de, vou criar memória. Acho que naquela época também, nem devia ter muita informação de criar memórias afetivas com as crianças, educação positiva, sabe? Toda essa coisa. A minha avó só fazia uma arvorezinha pequena e tudo bem, e minha mãe não decorava. E era um dos meus sonhos, assim, ter a casa decorada de Natal. E eu entrei na casa da minha sogra e fiz assim... Aí eu lembro que eu pensei, é aqui que eu quero ficar, sabe? É essa família que eu quero permanecer, assim. E a minha sogra, daí... Quando falam assim, e como é a relação com sogra? Me enviam caixinha de perguntas, não me dou bem com a minha sogra. A minha sogra é minha segunda mãe. Se não, ali eu paro com a minha mãe, porque o tanto que ela me ajuda, o tanto que ela é respeitosa comigo e com o Bruno, tipo, o nosso relacionamento, a nossa família, ela é sempre muito disposta e ela é a vozona das crianças, sabe? Ela já é aposentada, então ela fica com eles, ela faz bolo, ela recebe em casa e ela tem uma proximidade um pouco maior, porque a gente também tá morando mais perto dela. A minha mãe, ela tem uma proximidade com as crianças, mas é do jeito dela. E tá tudo bem também. Não é errado. São vozes diferentes. Tá, agora vamos falar quando veio... A primeira gravidez. Mas pera, primeiro vamos falar de um negócio importante aqui? Vamos. Vamos dar a notícia? Então tá.
E a partir de agora, vocês já repararam que a gente vai estar todo episódio aqui acompanhada também de toda a linha, da linha completa da Blue, né, Ru? É isso mesmo, eles são medicamentos fitoterápicos, ou seja, produzidos da forma mais natural possível a partir de plantas medicinais. Uma linha completa que vai desde o fortalecimento da imunidade até os cuidados para gripes e resfriados com eficácia comprovada. É isso aí. Tem a Blue Grip, que é para gripe e resfriado, Blue Mel, um xarope para tosse, Blue Soro para congestão nasal e Blue Immune Kids para reforçar a imunidade dos pequenos. Todos eles sem aroma artificial, sem corante e sem adição de açúcar. E o melhor, tudo isso com 30% de desconto para vocês. O nosso cupom AMãeTaOff30. É natural cuidar dos nossos pequenos assim. Tá, então agora vamos voltar. Aí veio a gravidez Veio, inesperada. inesperada. E você descobriu com 5 meses de gestação? Sim, Como que menina, foi 19 isso? semanas. Vocês têm Vocês ideia? estavam há quanto tempo juntos? 2 anos. Aham. E foi, olha, foi assim, eu trabalhava no banco ainda, e eu já tava em outro lugar, nem era mais o mesmo lugar que eu tinha conhecido o Bruno, já tava em uma agência e tal, eu sempre gostei de trabalhar com o público. Eu falo muito, né? Vocês vão ver, o nosso podcast vai durar 3 horas. Esse podcast Essa é a é ideia. isso. E aí, eu lembro que assim, eu fazia visita em cliente, então eu sempre usava táxi, eu não dirigia, morria de medo de dirigir. E daí, chegando de várias visitas, toda vez eu falava pra menina que era minha par no banco, nossa, eu tô passando mal. E era uma sensação que eu não conseguia explicar, tipo, tá, mas você tá o quê? Daí eu, nossa, parece que eu vou desmaiar, mas parece que eu vou vomitar, eu tô enjoada, mas eu não comi nada, sabe? A gravidez, a gente já conhece. Mas na época, pra mim, era algo tão distante, porque eu tomava pílula. Então, eu vi. Mas você tomava direitinho pílula anticoncepcional? Tomava direitinho. Abri um novo medo, né? Novo medo desbloqueado. Eu tomava direitinho. Mas depois eu fui entender que no mesmo período eu tive uma infecção na garganta e eu tomei antibiótico. E pode acontecer. Nem sempre, mas o antibiótico ele pode cortar o efeito da pílula. E comigo foi assim. Mas nem sempre, tá? Então não tenham medo. Mas Continuem pera, tomando. aí 5 meses você tomava, você emendava uma pílula na outra, é isso? Você não menstruava, você menstruava? Menstruava e eu menstruei grávida. Eu tive escapes. Depois eu fui entender tudo isso, né? Mas eu tive escapes. Então peraí, você tava tendo sintomas, mas você tomava pílula, você menstruava, Sim. tudo bem. Também, eu também não ia Né? desconfiar, Tipo gente. assim, e o meu corpo não mudou, a primeira gravidez demora, né? Eu era bem magrinha, continuou. E eu assim, gente, tá tudo certo. E essa menina do banco, que ela era mais velha que eu, na época eu tinha 23, ela tinha 40 e pouco. E ela, a Mona Lisa, e ela falou assim, Nath, eu acho que você tá grávida. Eu, imagina! E na época eu falei, imagina, eu tô menstruada agora, inclusive. Aí ela, mas tem casos. Daí eu, não, tá tudo certo. Passou. E aí, depois que ela falou a primeira vez isso pra mim, eu comecei a me olhar no espelho. Sabe quando algo diz, falar, tem algo aqui? Daí eu falava, acho que não tem não. É coisa da minha cabeça. E aí passava, eu sentava, eu lembro que eu olhava a minha barriga, aí eu passava a mão, será que tem algo aqui? E aí eu, não tem não tem. Era algo comigo mesma, sabe? Eu pensando. E você continuou tomando pílula? Continuei. Mesmo quando você ficou com essa E não noiazinha? cheguei a fazer o teste de cara. Passou uma semana, aí eu falei, nossa, não passou o meu mal-estar. Ela falou, Nath, faz um teste. E eu lembro que eu trabalhava de frente pra uma farmácia. Aí eu falei, tá. Aí o horário do almoço no banco. Porque assim. Hora perfeita pra descobrir que tá grávida. Exato. Uma gravidez porque não planejada. pensa, se eu show. fizer isso na casa da minha avó, eu morava com ela. Com todo esse histórico que eu tinha contado, da minha mãe, e tudo que eles passaram, e eu. Sim, só vai falar, meu Deus, mais um filho agora, gente. Minha avó ia falar, Então, mais uma virei para a terceira Fabiane. idade agora, gente. Exato. Não, você tá, né? Bom, aí no banco eu falei, tá, vou fazer o teste aqui. Aí eu desci, atravessei a rua, comprei um teste e voltei. Deu positivo, eu nunca me esqueço. Deu positivo, aí eu lembro que eu falava, 2 pauzinhos é o quê? Positivo ou negativo? E eu mandei uma foto pra uma amiga. Eu não joguei no Google nada. Assim, bateu um desespero. E eu mandei pra minha amiga, que inclusive ela é madrinha do nosso casamento, a Rô. Eu falei assim, amiga, o que é isso? Mandei uma foto. Ela, peraí, porque eu nunca fiz esse teste. Mas, gente, na caixinha. Não foi ver a caixinha, não foi ver bula. Porque assim, eu vi que mas eu falei, não, eu acho que... Porque sabe quando não saiu certinho? Saiu meio apagado? Sombreado. Fodeu. Então, Sombreou. depois de 3... Sombreou. Amor, Depois de 3 já viu. Rodou. Já era. Exato. Cancela. Depois Cancela o do vinho. terceiro filho eu já aprendi. Mas aí eu falei assim, será que é? Será que não? Tá meio apagado? Tá lá? Não tá? Eu espero. Aí eu mandei, e nisso que eu mandei a foto, eu já desci pra comprar outro. Eu falei, não, esse deu errado, vou comprar outro. Inclusive aqui, fica uma dica aqui, né? Teste de gravidez, a gente nunca compra um, né? Exato. Nunca 3 na no vida mínimo. se compra um, gente. Aham. Quem que vai na farmácia?
Eu comprei um, vi, Imagina! aí não sei o que lá, mais 3 semanas, e falei, gente, tô grávida, Imagina, certeza. gente, teste de gravidez você faz de 2, no mínimo 2. 2 ou 3. 2 ou Fiz um 3. só. Inclusive, eu comprei 3, tá? Eu fui 3 vezes. Eu lembro que o segurança da agência falou assim: Natália, tá tudo bem? Eu não! Na terceira ida, eu falei, não, a minha cara já tava assim, desesperada. Aí essa minha amiga mandou pra uma amiga nossa em comum, que ela já tinha filho, e ela falou: olha, mandei pra minha amiga, e ela falou que isso é um super positivo. Aí eu falei, ferrou. E ela foi a primeira a saber. Aí, nisso, corta pra eu contando pro Bruno. Ele tava numa reunião, tipo, com um diretor. Na hora você já falou. Na hora. Mandei a foto. Escrevi, meu Deus, enviei. Tô grávida, enviei. E agora? Sabe, várias mensagens. Aí ele contando essa história é muito bom. Que ele tava numa mesa de reunião, o celular começou a vibrar. Ele olhou, viu assim, tô grávida, uma foto, tô grávida, meu Deus. Ele disse que abaixou o celular assim, Desmaiou. olhou e parecia que ele tava em Marte. Sabe? A pessoa falando e ele assim, meu Deus, eu vou ser pai. Mas ele me deu um baita apoio. Bom, ele fez o que todo pai tem que fazer, né? Mas porque assim, o meu medo era esse. Tá, putz, a minha história vai se repetir com a da minha mãe. Na hora eu pensei isso. Falei, cara, não acredito. Vai ser a mesma história. E eu acredito muito nisso, nessa coisa geracional. Eu fiz constelação familiar pra entender, pra melhorar, pra tentar melhorar mesmo essa... a relação que eu tenho com a minha mãe e a relação que eu tenho com o meu pai. Ela é inexistente, a do meu pai, mas tentei ali entender o porquê, motivos. Então eu fiz. Só que eu fiz a constelação depois que eu virei mãe. E aí tudo mudou, tá? Foi muito bom pra mim. Mas eu acredito em ciclos. Eu sempre acreditei que os ciclos se repetem e eles podem se repetir. E eu lembro que a única coisa que eu pensei, falei, cara, eu vou ter a mesma vida que a minha mãe? Eu não quero. Porque eu não vi ela 100% feliz, sabe? E de tudo que ela tinha sofrido, passado. E eu falei, meu Deus, tá. E agora pra eu contar isso pros meus avós? A minha preocupação nem era contar a minha mãe, era contar pros meus avós. Eu morava na casa deles ainda. E daí foi assim. O Bruno falou assim, tá, isso era o horário do almoço. Ele falou, vai agora pra uma clínica, né, pra você fazer exame de sangue, pra ver se realmente é positivo, que eu tô indo te encontrar lá, assim que eu sair dessa reunião. Eu falei, tá. Aí fui. Daí, assim, essa moça, né, voltando pra minha amiga do banco, do trabalho. Eu saí do banheiro roxa, amarela, vermelha, rosa. Eu lembro que eu encostei na parede, assim, tava vendo o ar-condicionado. Eu falei, Mona Lisa, coloca esse ar-condicionado no 13. Aí ela, que foi? Eu falei, eu tô grávida. Eu encostei. Sabe cena de filme? Escorrendo na parede. Eu falei, meu Deus. E assim, a gente tinha comprado um apartamento juntos já. Era um relacionamento que tava ao pé de casar. Encaminhado. Uhum. A gente queria casar, mas não assim, desse jeito, né? E aí eu falei, tá, e agora ferrou, não temos casa, porque a gente comprou um apartamento na planta. E agora, o que eu vou fazer? Meu Deus. E o meu medo era, como que eu vou contar isso? Em que momento que você descobriu que você já tava de 5 meses? Aí eu contei pra minha mãe, assim, mãe, eu não lembro se eu contei pra ela, eu falei assim, mãe, você tem uma... Porque minha mãe, voltando, né, ela trabalha com joia. E aí eu falei assim, eu demorei a descobrir, tá, que eu tava de 5 meses. Tá. Foram uns dias, até eu ir na médica. Aí eu lembro que eu mandei assim, mãe, eu vou precisar de uma aliança. Mandei assim, pelo WhatsApp. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu vou casar. Ela me respondeu, você tá grávida? Eu respondi, sim. Ela me ligou. Eu não atendi. Tipo, não quero, sabe? Uma fobia. Daqui a pouco a gente fala, deixa eu melhorar. Foi assim. E aí ela falou assim, tá, a gente precisa ir na médica. E aí fomos. E eu fui numa médica que era a médica que eu ia. E ela não fazia exames lá no consultório dela. Uma médica... Eu era adolescente, né? Assim, praticamente. Não precisava ter isso. Não precisava ter isso, exatamente. E aí minha mãe foi comigo. Minha mãe foi super parceira nesse sentido. Ela foi comigo, a gente foi, me encontrou e fomos. Aí... eu nunca tinha ficado grávida. A minha mãe, coitada, não lembrava exatamente de tudo. E aí ela foi na esperança da gente ter muitas informações. Olha, agora você come isso, você não come aquilo, você tá de tantos meses. E como eu tinha acabado de ficar menstruada, a minha médica na época falou, qual foi a sua última menstruação? Eu falei, semana passada. Ela falou, então você tá de no máximo 2 meses, tipo 3 semanas, 4 semanas. Eu falei, tá. Aí ela, tá aqui a guia pra você fazer os exames. E foi isso, beijo, tchau. E aí eu lembro que eu olhei minha mãe e na época eu falei assim, é só isso? Porque assim, na minha cabeça ela tinha que explicar o que eu podia comer. Porque pra mim a minha vida tinha mudado ali, né? E aí minha mãe falou, não sei, também não gostei. E aí eu falei, e agora? Eu vou ter que trocar de médica nessa altura do campeonato. E aí fui correndo pra minha sogra. Preciso de uma médica, um médico, enfim. E ela falou assim, tem. Ela me indicou uma que inclusive foi a doutora Maria Cristina, fez os meus 3 partos, maravilhosa. E fui nela. Assim que eu fui... Aí, tipo assim, no dia seguinte eu fui nessa minha outra médica. Cheguei lá, aí eu contei toda a história. Daí eu fui com o Bruno.
contei toda a história. Ela falou, tá, vamos fazer o exame, né? Na mesma sala lá no consultório tinha pra fazer ultrassom. Quando ela encosta, assim, a ultrassom, ela olhou pra mim. Você falou que você menstruou quando mesmo? E o Bruno sentadinho. Aí eu falei assim, é semana passada. Aí ela, você tá de 19 semanas. E é um menino. Aí eu olhei pro Bruno, ele já chorando. Aí eu falei, meu Deus. E foi assim. Aí assim que eu descobri que eu estava 19 semanas, que era um menino, e que ele ia nascer, tipo assim, dali 4 meses. Foi assim. E eu falei, caraca, então tá, né? Aí qual vai ser o nome, Bruno? Saindo do consultório, ele, Theo, então Theo vai ser o nome. Só que antes disso, corta pra, tipo, alguns dias antes, eu fui fazer o exame de sangue numa clínica, deu positivo, o Bruno foi me encontrar, e eu lembro que a enfermeira veio com o teste, e eu fiquei esperando 1 hora, né? Que o exame demora um pouquinho. Talvez hoje seja até mais rápido. E aí fiquei lá esperando. Eu lembro que a bateria do meu celular tava acabando e eu tava assim, a ponto de ficar louca. Eu falei, e eu falava com essa minha amiga que eu tinha mandado o teste, e ela, amiga, você tá bem? Não, onde você tá? Eu falei, tô numa clínica fazendo o exame de sangue, eu não sei o que eu faço. Ela, tá sozinha? Tô, mas o Bruno tá vindo. Bom, aí veio a enfermeira com um sorriso de orelha a orelha. Aí ela falou assim, você tava... Eu não me lembro qual foi a pergunta, mas eu sei que eu falei não. Aí ela, parabéns. Aí eu, parabéns do quê? E eu chorava. E eu falei, meu Deus. E assim, é um baque. Quando você não tá esperando, quando você namora, e quando tem todo esse histórico que eu contei, é um baque. Gente, quando vocês... Eu nos 3, tá? Foi um baque. O meu Casada, terceiro esperando, foi um querendo, foi um baque. É um baque. Porque a partir dali a gente sabe que a nossa Sim. vida muda 100%, né? Não tem, assim, a forma de você ver a vida já muda. Sim. Não é só a vida, você muda, né? A maneira que você enxerga tudo muda. E o que você fez depois disso, assim? Aí tava com o apartamento na planta, os Sim. dois, e o que vocês fizeram? Aí eu falei assim, a primeira coisa foi, não vou contar pro meu avô agora, não vou contar pra ninguém. E aí eu lembro que eu contei pra minha mãe, e aí ele falou, tá, mas eu vou contar pros meus pais. Eu falei, não conta pra ninguém. Tipo, deixa a gente entender a situação e aí a gente, beleza. A gente foi morar de aluguel, né, claro. Mas assim, inclusive o apartamento não saiu até hoje, tá? Esse apartamento tá, a empresa faliu, não, agora vai sair, mas assim que sair a gente, não quero mais esse apartamento. Mas na época, aí eu falei, não conta pro vovô nem pra sua mãe, né, nem pros meus sogros, a gente vai esperar. Aí esperamos até o final de semana, isso acho que foi no meio da semana. Aí 2 dias, sabe quando você fica com um negócio assim? Eu não conseguia falar com ninguém da minha família. Só o pessoal do banco e as minhas amigas que sabiam, mas assim, eu não conseguia... Oi, eu olhava pro chão. E aí eu ficava no quarto e eu só pensava, meu Deus, aí eu falando com o Bruno. Aí ele, e aí, tá tudo bem? Eu, tá. Daí ele, posso contar pros meus pais? Eu, não vai contar ainda não. E aí ele, e quando que eu vou contar? Eu, calma, acabei de descobrir que eu tô grávida. Aí eu lembro que... Aí, tipo assim, no final de semana, eu fui pra casa dele, a gente contou pros meus sogros, ele contou sozinho, e aí eu cheguei no sábado, e aí os meus sogros, tipo, meu Deus, não acredito. Aí depois ficaram super felizes. E quando nós voltamos no domingo, porque eu passava o final de semana na casa dele, aí cheguei na casa do meu avô, sentamos na sala, e meu avô contando essa história hoje, ele fala, foi a mesma coisa da sua mãe. Chegou os dois, com o rabinho entre as pernas, senta no sofá. Pai, preciso te contar uma coisa, tô grávida, né? Ele fala, foi a mesma coisa da sua mãe. Aí eu sentei, falei, vô, a gente quer te falar uma coisa. Aí na hora ele tava deitado, ele levantou, olhou, você está grávida? Aí eu, tô. Aí o Bruno, mas não vai ser nada igual da Fabiane. Ele, não, tudo bem. E a minha expectativa, né? O meu medo era que a reação dele fosse a pior. E muito pelo contrário. Ele falou, não, filha, eu tô com você, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aí, ufa, me deu um calorzinho no coração e aí me encorajou a contar pra todo mundo da família. Mas, por exemplo, postar na internet, eu ainda não tinha o Instagram, que eu trabalho hoje, né, Nath Mosca. Era um meu Instagram fechado, não trabalhava com a internet. Pra eu postar uma foto grávida, demorou, tipo assim, 8 meses. Eu tava quase parindo, porque eu não aceitava que eu tava grávida. Era com você o negócio? Era comigo. Mas o que você tinha? Você não aceitava o quê? Você não tinha conseguido captar a mensagem? Você tinha vergonha? Tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Você teve isso? Muito. Eu tinha vergonha que eu não tava grávida. Eu tinha vergonha que eu falei tanto da minha mãe. Tipo, eu não vou... Eu lembro, eu criança, assim, tipo, uns 15 anos, eu olhava pra minha mãe e falava, a minha vida não vai ser igual a sua. Eu não vou ser mãe igual você. E eu até, assim, fui muito... A gente, adolescente, é muito cruel, né? Criança é muito cruel, adolescente é. E eu lembro que eu fui com a minha mãe e eu falava assim, mãe, eu não vou ser uma mãe igual você é. Pensa uma mãe escutar isso. Eu vou ser uma mãe diferente do que você é. E aí, quando eu me vejo grávida, sem esperar, sem planejar, sem casar, eu falei, tá,
eu vou ser igual a minha mãe. Só que era uma coisa interna que eu falava, eu não tô aceitando o que tá acontecendo comigo, sabe? E o Bruno já tava super feliz, ele tava animado. E eu só pensava, eu olhava, ele falava, gente, por que esse menino tá animado? Por que ele tá feliz e eu não tô feliz? E eu não tava. Por vários motivos. O meu corpo mudando, hormônios, essa questão da minha mãe, sabe? Muitas coisas. E daí, fomos falar com a minha sogra. E daí ela falou, tá, então a primeira coisa a gente vai procurar um apartamento pra vocês morarem e tal. Foi tudo assim. Né? Daqui 3 meses o neném vai nascer. Lembrando que eu tava de 5 meses. E aí eu falei assim, o meu sonho era casar. E realmente, o meu sonho era casar de noiva na igreja. E eu falei, mas não vai dar. E ela, não, como não vai dar? Vai dar sim. E daí a minha sogra falou, vai. Inclusive, esse final de semana a gente já vai atrás de buffet. E eu olhei e falei, gente, tá doida, mas como? Que dinheiro? A gente agora tem uma criança. Ela falou, não, a gente vai dar um jeito, vai dar certo. E aí, meus avós e meus sogros fizeram uma festa pra gente, a gente casou na igreja. E também a gente, né, porque assim, muitas coisas eu fiz questão, tipo, eu quero na igreja, eu quero tal coisa. E eu trabalhava e a gente foi juntando. Você e casou deu. aí em que momento? Você casou grávida de quanto tempo? Casei, eu tava de 32 semanas. Depois que você casou, você acha que mudou essa perspectiva da gravidez? Mudou. Aí, tipo, beleza, agora eu posso engravidar. Agora eu posso. Mudou. Exatamente, foi isso. E olha que louco. Eu fui ver Você vestido sabe de que o noiva. julgamento é nosso, né? É nosso. Total. Total. Inclusive, um julgamento que também é nosso, assim, meu, né? Digo, de nós mães, a questão da babá, que chegando aqui também. Mas isso aí vai ficar Um vai próximo- ser uma pauta, vai ser uma pauta Mas isso, ainda. a Sim. gente tem muitas questões. Preconceitos dentro da cabeça, né? dentro da Nossa, gente. E assim, da onde surgiu? Não sei. Eu sei que eu tinha. E era uma coisa assim. Eu lembro que quando eu fui fazer o vestido de noiva, essa minha amiga Roberta, minha melhor amiga, foi comigo. E aí eu lembro que eu falei, ai meu Deus, e como que eu vou escolher o vestido se daqui 2 semanas a barriga vai estar maior? E aí a gente foi, tipo, meio que indo toda semana lá pra mulher ir ajustando o vestido. E ela falava, nossa, sua barriga não tá crescendo. E eu falava assim, yes, não tá crescendo. Porque eu não queria casar de barriga. Só que como eu não ia casar de barriga, eu já tava de barriga. E você acredita que 1 semana depois a minha barriga fez tipo. Depois de casar? Na lua de mel, tipo assim, foi o casamento num sábado, numa sexta, nós viajamos acho que num sábado, domingo. Na segunda, a minha barriga fez assim. Aí todo mundo, meu Deus, onde que tava essa barriga? Eu falei, agora eu deixei ela sair. E é Olha uma que coisa, doido. é muito louco, né? É uma coisa nossa, assim, a nossa mente, ela tem um poder. E foi assim, na gravidez do Theo também eu tive que ficar de repouso. E daí eu fiquei sozinha, porque a gente já tinha pego um apartamento, eu tava lá esperando sofá, geladeira, cama, só tinha uma cama e eu tive colo curto. Em todas as gestações eu tive, mas na do Theo, como foi uma gestação que eu descobri muito mais tarde, eu continuei trabalhando, fazendo minhas atividades normal e era a minha primeira gestação, a gente não tinha muito histórico, eu nunca tinha ficado grávida. Quando a minha médica viu o colo curto, já tava assim, quase tendo neném, sabe? Tava muito curto. E ela falou, Natália, eu lembro, ela falando até hoje, você não pode pegar uma panela de pressão, senão seu filho vai nascer prematuro. Aí eu, que bom. Aí ela, você só pode levantar da cama pra tomar banho e fazer xixi. Nada mais disso. E eu, tá. E aí eu pensei, bom, vou ficar então em casa, porque assim, eu tinha acabado de casar, e eu tava esperando os móveis chegarem. E aí eu falei, não dá pra eu ficar na casa da minha avó, porque os móveis vão chegar lá, precisa ter alguém pra receber. Pensa que chegava a geladeira e eu deitada. Eu falava, moço, pode por aí. E eu deitada. Não podia levantar. E aí eu fiquei introduzindo aquela progesterona, sabe? Fiquei com muito medo. E eu fiquei, tipo, 2 meses, assim, deitada. 100%. E aí eu lembro até hoje. E o cara da net, assim, em casa, sabe? Vou instalar aqui, casa nova. Aí eu, não, pode ficar aí, eu vou deitar ali que eu não posso ficar de pé. Aí ele olhava, gente, que doida, né? Fica à vontade. E daí essa minha amiga de novo, a Roberta, foi uma baita parceira. Ficou comigo em casa vários dias. Ela ia lá sempre. E porque fiquei sozinha. Foi uma fase difícil. Mas você já saiu do seu trabalho ou você, tipo, pediu uma Não, licença? tive que ficar Tá. de licença. Eu saí do banco mesmo quando o Theo tinha quase 1 ano. Ah, tá. Antes disso, eu ainda continuei. Tanto que ele foi pra escolinha, E uns como 6 foi meses. essa adaptação com o Bruno? Porque vocês nunca tinham morado juntos, Sim. vocês namoravam, o namoro é diferente. É diferente. E assim, e vocês foram morar juntos, você já tava ali Grávida. pra nascer. Isso era Vocês não que tiveram ano? um super Era tempo. 2017. Tá.
Então vocês não tiveram um tempo pra se conhecer, né? morar junto. E engraçado que, às vezes, eu vejo amigas falando, eu acho que eu quero ter filho agora, mas vai mudar a vida. Aí olha pra mim, como que foi? Aí eu falei, gente, eu não sou parâmetro, porque eu já casei grávida. Nós já casamos pais, já foi diferente, foi uma situação diferente. Era como se fosse uma situação de emergência. Pensa que eu casei em março, o Theo nasceu em maio. Pensa, nós tivemos 2 meses de casal, marido e mulher, que mal era, porque eu não podia levantar da cama. Eu me mudei 10 dias antes, uma semana antes do Matheus nascer. Que loucura. Não, haja emoção, né? E a gente se matava todos os dias. Engraçado. A gente não podia se olhar, a gente brigava todos os dias. Mas por tudo, porque Por assim... tudo, cara, você eu não tava com os conhecia hormônios, sim. Ele tomava água, deixava o copo na pia. Não, é na pia, dentro da... Cara, por tudo, porque a gente não conhecia nada. A gente não tinha nenhum combinado de morar junto, né? Então é difícil. É puxado. E a gente com os hormônios a 1000, por causa da gravidez, quase parindo já. O Bruno, ele foi muito parceiro. Eu lembro que eu acordava de manhã e ele brinca e fala, isso foi só na primeira semana de casado. Ele ia trabalhar e a mãe dele passava a camisa. Antes dele, a camisa tava passada e ela ainda passava a camisa. E o vinco, sabe o vinco da calça de terno? E aí eu falava, vou fazer igual. E eu grávida, não podia levantar da cama. E ela passava a roupa. Tá pronta. Durou uma semana. Depois falei, não vou levantar nada, não, você que lute, você que passe. Mas ele foi um baita parceiro. A gente não brigou tanto, assim, logo que casamos. A gente foi brigar depois que o Theo nasceu. Aí sim, mas a gente foi quando nasceu também. Ah, tá. Foi porque difícil. A gente quase não ficou junto antes, né? Mas foi depois que nasceu. Depois que nasceu. Teve momentos que eu falei, acho que eu quero separar. Teve uns 2 momentos. E aí, de novo, entra essa Roberta, minha amiga. E eu, amiga, tá tudo errado, acho que eu quero separar. Daí ela, calma, não, é assim. E, ela nunca tinha casado. Eu acho que é assim mesmo. E eu, não, tá. E assim, era difícil porque eu não tinha com quem falar. Porque eu era a única amiga que tava grávida e que tinha tido filho, que tava casando. Todas as minhas amigas ainda estavam, até na faculdade. Não, tava em outros momentos de vida. Além disso, eu tinha internet. E daí foi quando eu criei. Na verdade, eu já tinha o Instagram quando o Theo nasceu, mas pra compartilhar sobre moda, beleza, e não tanto sobre maternidade. Mas já era um Instagram de trabalho. Conhecido, assim. Eu já tinha alguns seguidores. Já era influenciadora, assim. Já trabalhava. E eu lembro que eu sumi na época que eu descobri a gravidez. E eu tenho muitas seguidoras desde aquela época. E que elas me falam até hoje. Nath, eu lembro que quando você descobriu a gravidez do Theo, você sumiu. E foi justamente, eu estava com vergonha de mim, com vergonha da minha história. Eu tava assim... Meu Deus, tudo vai mudar agora. Tudo que eu falei que eu não queria tá acontecendo. Foi muito difícil. E eu lembro que eu apareci no Instagram pra contar que eu estava grávida, mas aí ele já tinha nascido. Foi assim. Ele nasceu. Eu apareci com filho, sabe? Eu lembro que eu postei fotos do chá de bebê que eu fiz. E aí dei umas dicas. E aí eu contei, estou grávida. Só que assim, era tudo muito difícil pra eu falar. Eu não conseguia falar exatamente. Mas foi planejado? Eu nem respondia. Eu tinha vergonha de falar que não tinha sido e não ia mentir que tinha sido. Então, eu não respondia, sabe? Foi algo bem difícil. Hoje em dia, eu falo com mais tranquilidade, mas na época, até ele ter uns 2 anos de idade, eu não falava. Foi realmente... Fotos grávidas, eu tenho umas 2 do Theo. O nosso fotógrafo de casamento... que quando a gente fechou, aí ele viu que eu tava gravidíssima, ele falou, nossa, vamos fazer umas fotos de grávida. Aí eu, não quero. E aí ele, não, vai fazer. Você tem fotos? Daí eu, tenho 2. Ele, o quê? Tem 2? E a gente meio que contou, a gravidez foi inesperada e tal. Ele falou, então, eu vou colocar no pacote. E ele pôs no pacote, vou fazer as fotos do casamento e você grávida. Se não fosse isso, eu não ia ter nenhuma. Daí eu tenho essas do ensaio do Theo. Foi punk. Que doideira. E aí foi o parto normal. E aí, depois de um tempo, já o Theo já com uns 3 aninhos, uns 3 anos. Aí veio o diagnóstico do Bruno. Aí veio a pandemia. Tá, aí veio a pandemia. Aí eu saí do banco. Tá. Quando ele fez 1 ano, eu saí do banco. Pra trabalhar com a internet. Pra trabalhar com a internet. Aí, o meu puerpério do Theo foi muito difícil. Muito, muito, muito. E foi quando eu briguei muito com o Bruno, porque eu não sabia explicar o que eu tava sentindo e não tinha muita informação disso na internet na época, né? Há 7 anos atrás. Tinha, mas era... Não sei, também as pessoas não falavam como falam hoje. E é muito bom. Que bom que a gente chegou nessa altura, né, da informação e da internet, que hoje todo mundo fala, mas eu lembro que eu sentia eu sentia uma coisa muito ruim e eu olhava ele e falava, me desculpa que eu tô sentindo isso, e eu não conseguia me controlar. Aí eu só queria entrar no banheiro e ficar chorando. Aí o Bruno falava, tá tudo bem? Aí eu, tá, e chorando. E o peito, eu tive problema na amamentação, o meu parto foi muito rápido, durou 40 minutos.
foi muito bom, assim, mas em compensação, o puerpério, a amamentação foi muito difícil. E foi ali que a gente começou a brigar, assim, porque eu tava exausta, o Bruno ficou uns 20 dias comigo, e depois eu fiquei sozinha, e sozinha mesmo. Eu não quis ajuda de ninguém. Essa relação com a minha mãe que nunca foi muito fácil, eu não queria ela lá em casa. A minha sogra, eu tinha um pouco de receio, sabe? Nova, né? É tanta coisa. Eu lembro que eu pensava assim, eu falava, gente, como que eu vou dar conta? E assim, não era só dar conta por causa do filho, era eu não tô me reconhecendo. Que lugar que eu tô da minha vida, sabe? Eu não sabia. Tipo assim, parecia que eu tava num mundo paralelo. Foi punk. E eu ficava sozinha todos os dias. E foi a internet que me salvou, assim, desse puerpério, desse baby blues também, talvez. Na época eu não fui diagnosticada, mas hoje, vendo as mulheres falando, eu sempre que escuto falo, eu tive isso. É que na época a gente não tinha essa informação de ser diagnosticada, enfim, não fui também procurar sobre isso. Mas foi punk. E fiquei sozinha com ele todos os dias. Aí você saiu do banco e aí logo Saí. entrou a pandemia. E aí já veio um diagnóstico de câncer do Do marido. Bruno. Aham, Tudo punk, junto, tudo assim, junto. misturado. Como é que foi isso? Sim. Quando eu trabalhava no banco, o Theo ficava na escolinha. 6 meses ele foi pra escolinha. Isso me doía bastante. Eu deixava ele 7 da manhã e buscava 7 da noite. E foi assim até ele ter quase 1 ano. E eu lembro que, assim, pra ir no pediatra, eu tinha que acordar, tipo, 5 da manhã pro pediatra, que era às 8. Porque eu tinha que pedir pro meu avô, eu não dirigia. Vô, você pode vir me buscar? Lembrando que meu avô sempre foi meu pai, né? Você pode vir me buscar pra eu levar o Theo no pediatra? Posso? Aí ele saía do Morumbi, a gente, na Zona Norte, ele ia, pegava a gente, levava pra médica, que era, tipo, quase em Congonhas. Era muito longe, era muito trânsito, eu só pensava, meu Deus, que loucura. E eu saía do médico, deixava o Theo na casa dos meus avós, pra eles ficarem olhando ele durante o dia, e eu ia trabalhar. Foi muito difícil essa fase, assim, porque daí eu já, óbvio, amava ser mãe, eu já tinha me encontrado na maternidade. Porque vem, né? Vem essa onda de tristeza, de frustração, de culpa, muitas coisas. Ela passa como um tsunami, derruba tudo, aí você recolhe os cacos, você se monta e você fala, tá, agora eu me encontrei. Sim. Na verdade, não é que você se encontra, você se renova, né? Você vira uma outra pessoa, e aí eu virei uma outra pessoa. Então tá, agora eu tenho força pra encarar o mundo. E aí continuei no banco nessa pegada de 7 da manhã, deixar o Theo na escola e pegar 7, todo dia. Fazia frio, fazia chuva, fazia calor. Ele ficou muito doente. E aí eu pensava, nossa, mas eu acho que eu não quero isso. Tinha culpa? Tinha muita culpa. Pensava na sua mãe? Pensava, sim, muito. Tipo, Eu lembro ai, que gente, minha mãe no também me inverno deixava. pegava, sabe, assim, porque ele pequenininho, bebezinho, toca em tudo, só aparecia o olho. E eu falava, nossa, minha mãe também deixava, né? Olha como é difícil. E também deve ter sido difícil pra ela, né? Apesar de deixar com a mãe, deixava. Isso, a gente que é mãe hoje sabe, né? Sim. Apesar de ficar com a avó, dói do mesmo jeito. E daí foi assim por 1 ano quase. E eu falei, não tô feliz, não quero mais continuar no banco. Eu sabia, eu nunca tinha tido um lugar muito que eu falasse, nossa, eu tô super feliz no banco, me encontrei. Eu sabia que ali não era o meu lugar. Eu sentia como se eu estivesse trabalhando e, tipo, olhasse pela janela, a minha vida passando. E eu falava assim, eu tinha uma questão de relógio biológico minha, que eu podia sair do banco até eu ter 25 anos. Por quê? Não sei. Porque o mundo corporativo coloca essa ideia na nossa cabeça de que 30 anos é velho, né? Tipo, não, 30 anos você já é velho pra você começar alguma coisa no mundo corporativo, de forma alguma. Mas eu tinha essa ideia. E daí, eu lembro que eu engravidei do Theo com 23, ele nasceu. E aí, com 24, eu pedi demissão do banco. E eu lembro até hoje que o meu chefe, na época, ele falou, e você quer sair e tal? Eu falei, sim, se eu não sair agora, eu não vou sair mais, porque eu vou ficar velha. Aí ele olhou, velha? Vou ficar velha. Aí ele, meu Deus, tá bom, né? E aí ele, mas você vai fazer o quê? Não, eu vou trabalhar com a internet. Eu já tinha feito alguns trabalhos grandes. E aí fui e me dediquei 100%. E aí saí do banco. Passou 1 ano e meio, pós isso, veio a pandemia. E veio o diagnóstico do Bruno de câncer. E aí eu falei... Aí, nessa hora, minha vida virou de ponta cabeça completamente como nunca tinha antes. Tinha acontecido antes. Nenhuma gravidez, né, equivale a uma doença, assim, inesperada. Nenhuma. Nada, na verdade. A gente chegou no hospital, ele tava sentindo muita dor. E aí, demos entrada e ele já tinha feito todos os exames. É gastrite, é intolerância à lactose. Ele tinha uma dor abdominal, né? Abdominal e diarreia e não sabia o que era. E ele emagreceu 16 quilos em um período super curto, tipo, em menos de 1 ano.
Ele tinha... Só que a dor dele, às vezes era aqui, às vezes era aqui. Porque o intestino anda, né? E isso dificultava um pouco. Mas ninguém tinha pedido a colonoscopia. E daí nós chegamos no hospital. Eu lembro que eu levei muitos exames. E liguei pra minha sogra e falei, fica com o Theo, que a gente tá indo pro hospital. Pra ver essa questão do Bruno. Tá bom. E aí, do hospital entramos e ele saiu dali só depois de 45 dias. A pandemia ainda não tinha começado. Foi em janeiro. Foi tipo no carnaval isso. E depois do carnaval que veio a pandemia, de fato, lockdown. E eu lembro que eu assistia as notícias no jornal do hospital e eu falava, nossa, olha tudo que tá acontecendo. E parecia que eu tava num mundo paralelo também. O Theo foi visitar a gente, né? Na verdade, o Bruno. Aí eu ficava assim. O Bruno foi internado, foi diagnosticado com câncer de intestino. Era grande já, ele precisava fazer uma cirurgia de urgência. Só que ele estava com uma bactéria no pulmão. E ele precisava tratar essa bactéria. Poderia ser uma Covid? Poderia, a gente não sabia. Nunca soube, na verdade. Precisava tratar essa bactéria do pulmão para fazer a cirurgia, porque foi uma cirurgia que durou 9 horas. E daí foi... Nossa, foi muito difícil, meu Deus. Eu lembro flash, sabe? Eu não lembro tudo, assim, que aconteceu no dia da cirurgia. Eu lembro eu olhando a Bíblia muito, lendo. E aí eu lembro que eu abria umas páginas e falava sobre morte. Aí eu fechava. Não vamos ler a Bíblia não tá boa. Não tá boa. Aí eu abria a Bíblia de novo. Ai, não tô conseguindo entender a Bíblia. Era assim, foi Essa mensagem de hoje eu não quero. Essa mensagem eu não Deixa eu ver a aceito. mensagem. Não, essa mensagem tá errada. Aparecia a palavra morte, aí eu, não. Erraram. Eu nem lia, Passa. porque eu tava lendo em voz alta, aí não sei o que, morte, eu me perdi, vamos ver outra coisa. Cara, é muito louco, assim. E depois, isso foi também um episódio que me mudou completamente. Ter ficado com ele, eu não fiquei todos os dias, porque eu me dividia entre o Theo. E aí o Theo ficava com quem? Entre ele. E o Theo ficou com toda a família. Porque minha sogra estava com o filho também, ela não ficava, né, assim, ela Sim. ficou, mas... A gente se dividia, era mais eu e os pais dele. Então, o Theo ficou com a minha avó, o Theo ficou com os meus tios, com as minhas primas. A minha mãe trabalha, então não conseguiu ficar com o Theo, mas foi isso. Ele foi ficando na casa de cada um pouquinho. E daí, assim, eu tentava também não mudar muito a rotina dele. Então, eu deixava ele ir na escola. Alguém deixava ele na escola e eu buscava. Eu ficava o dia no hospital com o Bruno e à noite eu dormia em casa com o Theo. E eu lembro que eu chegava à noite em casa, nós dois, eu tinha 25 anos. E o Bruno tinha 27. Eu tinha 25 para 26, ele faz aniversário antes de mim, ele tinha 27. E o médico na época falou, você foi o paciente mais novo com esse câncer que eu já atendi. E é um baita médico. E aí eu lembro que eu chegava em casa nova ainda, né? E assim, ainda inexperiente, porque eu ainda tinha um filho. Tem aquela questão de pós-parto que a nossa mente, ela volta depois de 2 anos, né? Não tem essa questão? E então, ele tava nessa fase dos 2 anos. Eu ainda estava com um bebê, praticamente, sozinha, e aí eu pensava, meu Deus, que loucura. O que eu tô vivendo? Eu lembro que eu chegava em casa pra dormir, eu não conseguia, obviamente. Aí eu dormia com o Theo, eu abraçava ele, eu tinha muito medo. E talvez de lá veio esse meu medo que até hoje. Eu tinha muito medo de tudo, assim, da minha família, não ser mais uma família, né? De eu perder o Bruno. Eu tinha muito medo de algo acontecer e eu ficar sozinha. E aí me vinha a história da minha mãe de novo. Mãe sozinha, só que aí agora vai ser por um outro motivo. Que loucura, o que eu tô vivendo? E aí eu me apeguei muito na fé. A minha sogra me ensinou a ter uma fé muito... A minha sogra é uma mulher de muita fé. E eu me peguei muito nisso, assim. Eu comecei a escutar músicas que me trouxessem algum conforto e fé, ler versículos da Bíblia, ler qualquer coisa que me fizesse bem e ter fé. E aí foi. Eu tinha muita, muita fé, até hoje eu tenho. E ele fez a cirurgia, deu certo. Ficou na UTI alguns dias depois, daí eu fiquei com ele. Aí o Theo ficou na casa da minha sogra e ele saiu do hospital. Quando ele saiu, ele ainda saiu, tipo, com uma bolsinha. Ele não usou aquela bolsinha de colostomia, mas ele saiu por uns dias com ela. Então, eu que limpei, eu que cuidei ali do pós, e a gente já estava em lockdown quando ele saiu do hospital. Então, tipo, a gente saiu para um mundo que eu falei, meu Deus, que loucura, olha agora o que tá acontecendo. E eu morria de medo, porque daí não pode pegar Covid, né? Ele tá super... Era grupo de risco. Grupo total de risco, acabou de operar, e não só isso, Imunidade câncer. baixa. E a gente também não sabia o que viria depois do câncer. Se vinha uma quimioterapia, se não, o que era esse câncer. E aí foi para estudo genético, descobriu que tem uma doença genética da família do lado da mãe. Muitas pessoas da família dele tiveram esse mesmo câncer. E isso justifica ele ter tido tão cedo, né? E aí, depois disso, eu lembro que nesse período do Bruno no hospital, eu tinha um desejo muito grande de ser mãe de novo.
E aí o meu desejo era, eu quero curtir a gravidez. Tudo que eu não curti do primeiro filho, a leveza, eu quero ter agora. E aí eu pensava, tá, só que se ele precisar fazer químio, tem essa questão de talvez não seja tão fácil, né? Os espermatozoides, parece que tem uma questão, quando você passa por uma quimioterapia, o homem, no caso, e a mulher pode ter dificuldade de engravidar, se ela passou pela químio. E eu pensava, tá, eu comecei a pesquisar um monte de coisa no Google, o que eu posso fazer? E aí eu tenho uma tia que trabalha com essa questão de fertilização, e aí eu já comecei, olha, acho que eu quero congelar, acho que eu quero pegar o espermatozoide do Bruno, o que a gente faz? Ela, calma, vai dar tudo certo, podemos fazer sim, mas espera um pouco. E daí foi quando eu falei com a minha sogra, ela, calma, vamos esperar. E minha sogra com muita fé, e eu falei, por que eu não tô tendo essa fé, né? Eu vou ter essa fé também. E aí fui atrás, desenvolvi essa fé, essa intimidade com Deus, que ela é construída diariamente, né? Não é de um dia pro outro, diariamente. E daí voltamos no hospital, o Bruno já pós-operado, para receber o diagnóstico da biópsia da peça, né, do câncer. Pra vocês terem ideia, foi retirada uma peça do tamanho de um limão siciliano. E estava colado no pâncreas. Então, assim, o pâncreas é super agressivo. E o médico falou, nossa, que bom que vocês estavam quase na data limite, sabe? Pra descobrir o câncer. E aí nós voltamos no hospital, voltamos no médico. Aí ele falou, tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim, qual vocês querem escutar primeiro? Aí tava eu, o Bruno e minha sogra. Aí eu olhei pra minha sogra, e todo mundo quieto, eu e o Bruno, aí olhamos pra mãe, né? Pode falar qual você quer escutar primeiro. Daí ela, eu quero a notícia ruim. Aí ele falou, bom, a ruim é que você tem uma doença genética. Tá, aí isso eu já explico melhor depois. E a doença boa é que você não vai fazer quimioterapia por causa dessa doença genética. E aí, na hora, eu pensei, tá, então eu posso ser mãe de novo, sabe? A gente pode ter outro filho. E daí, continuando em 2021... daí isso já era... Não, isso era 2020 ainda. Tipo, meio do ano. E aí, ainda em 2020, novembro, eu engravidei da Antonella. Então, assim, eu comecei o ano nesse turbilhão de emoções de, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa com ele? Teve uma cirurgia de risco, uma doença, e terminamos o ano grávidos. E Uau. essa foi a história da Antonella. E assim, ela foi planejada por mim. Porque se eu falasse, Bruno, eu quero ter outro filho, ele vai falar, não, calma, né, ainda não. E aí eu falava, não, eu quero muito, eu quero muito. E aí ele, tá, vamos vendo, vamos vendo. E aí eu lembro que eu senti que eu tava grávida. Foi dia 8 de novembro. Eu fiz o teste, eu olhei positivo, aí eu saí do banheiro, positivo! E assim, a pandemia, né, ainda sem notícias do que seria pós-pandemia, e ele olhou e falou, meu Deus! Eu lembro que ele tava no trabalho, porque daí ele voltou em home a trabalhar, né? E aí ele tirou o fone, assim, ele falou, meu Deus, e pôs o fone, e agora ferrou de novo. Vai dar tudo certo, motivo pra gente comemorar, né? Depois desse turbilhão de emoções. E assim foi, daí veio a Antonella. Ufa! E aí, depois, agora, recente, no final deste ano, veio o Dom. O Dom. E aí, você entendeu que precisava de uma babá. E isso foi também um problema pra você, é isso, né? Uhum. Quando eu engravidei do Dom, na verdade... Porque daí, assim, a Antonella até 1 ano e meio. O Theo já estava com 6, 5, né? Eu cuidei dele sozinha, sem ajuda. Eu levava na escola, eu mesma buscava. O nosso horário é mais flexível, né? Trabalhando com criação de conteúdo. Então, eu consegui ali fazer a minha agenda em cima da agenda das crianças. Quando eu descobri que eu estava grávida do Dom, foi antes da minha menstruação chegar a ficar atrasada. 2 dias antes da minha menstruação descer, eu passo assim no espelho, de calcinha e sutiã, tava indo pegar toalha, algo assim, tipo, vou tomar banho, esqueci toalha, eu tô indo buscar. Eu passei no espelho, voltei, me olhei e falei, essa barriga tá estranha. Tô grávida. Foi assim, na hora. Aí eu lembro que o Bruno tinha saído com o Theo e com a Antonella. E eu liguei pra ele, eu mandei uma mensagem e falei, traz um teste de gravidez? Ele me respondeu, não é possível. Eu falei, é possível, me traga. Daí ele falou, você tá de brincadeira? Eu falei, não. Ele me trouxe 3. Aí ele falou, viu? Tá ele aprendeu. Aprendeu. Aí eu falei assim, ai meu Deus. Eu lembro que eu suava frio, porque o terceiro não foi planejado. E pra mim, 2 tava bom. Já tava de muito trabalho. Mas eu tenho uma história também muito boa. A família do meu marido é espírita. A família do lado do pai. A minha sogra também é um pouco. É de muita fé, né? Eu acho que o espiritismo, ele vem desse lugar de entender a vida. Enfim, minha sogra perdeu uma irmã nova. Então, ela foi pra esse lado. E a família do meu sogro é espírita. A avó do Bruno, ela falecida já, ela chegou a conhecer o Chico Xavier, ela tinha uma mediunidade muito boa. E assim, a primeira vez que eu a vi, chegando na casa da minha sogra, prazer, essa aqui é a Natália, minha namorada, ela olhou pra mim e falou assim, você tem 3 crianças ao seu redor esperando pra vir. E aí, com essa cara, eu fiquei, eu olhei pro Bruno e eu falei,
que é isso? Aí ele falou, depois eu te explico. E aí passou um tempo, depois que ela foi embora, o churrasco acabou, ele falou, então, ela fala isso pra mim desde os 15 anos. Dos 15 anos do Bruno. Que ele também tem 3 crianças ao redor dele. E ele falou, foi a primeira vez que eu trouxe uma namorada e que ela falou isso. Até então ela nunca tinha falado, só pra mim. Que eu tinha essas 3 crianças. E aí, em contrapartida a isso, eu também sempre quis ser mãe de 3. Só que depois do primeiro, eu falei, não, tá bom. No máximo 2. Aí depois do segundo, eu falei, tá ótimo, 2. E aí veio o terceiro. Eu lembro que quando eu fiz o teste, aí deu positivo. Aí eu olhei pra ele, ele falou, ai, minha avó Tereza. Eu falei, eu pensei nela. E eu pensei nela e assim, eu fiquei 1 hora chorando, desesperada, porque eu só pensava, como que eu vou dar conta? Como eu vou dar conta de um terceiro? E agora eu tava trabalhando muito, né? Eu falei assim, eu não quero parar de trabalhar, como que eu vou fazer isso acontecer agora? E daí eu chorava, e aí eu olhava pra ele, ele tava feliz. E eu pensava, como você tá feliz? Daí ele, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Acho que ele tava querendo me passar essa segurança. E ele sempre tenta, assim, dessa maneira, sabe? Me tranquilizar, falar, calma, vai dar tudo certo. Isso que eu sou muito positiva. E em muitos momentos que eu não sou a positividade que ele tá acostumado, aí ele entra em ação e ele é positivo. E ele falou, vai dar tudo certo. Bom, chorei horrores, falei, tá. Terceiro filho, vambora, né? Veio, aí respira e vai. E daí eu falei, bom, agora eu vou precisar de uma babá. E isso era em abril que eu descobri que eu estava grávida. Eu falei, vou precisar de uma babá. E não é fácil encontrar babá, né? Porque eu sabia que minha mãe não ia poder me ajudar, ela tem a vida dela, a minha sogra tá aposentada, mas é ruim também, porque assim, 3 crianças... São 3 crianças. Me diga, Paola, 3 crianças. Exatamente. Não é fácil você falar. Vezes, a gente não delega 3 crianças. Não delega 3. Porque der trampo, é puxado. É, puxado. Dar banho em 3, colocar 3 pra dormir, organizar 3. Então, assim, não é assim, ai, fica com os meus 3 filhos antes deles ir pra escola todo dia. Não é assim fácil. Então, eu lembro que eu falei, tá, preciso achar uma babá. E aonde eu vou procurar uma babá? Que confiança, né? Indicação. Bom, comecei a mandar em grupo de mães da escola. Comecei a pedir indicação pra minha sogra, manicure, sabe as pessoas do bairro? Ah, você conhece alguém legal? Me indica. E daí eu encontrei uma babá super bacana, a Carol, tá com a gente. E ela começou em janeiro desse ano. Então, até o finalzinho da minha gestação, eu continuei sozinha, o barrigão. Dom nasceu em novembro, é isso, né? Nasceu dia 30 de novembro. Aí o Bruno pegou férias bem nesse período de Natal, festas, e pra ficar comigo pós-parto. E aí tivemos um parto que também não foi fácil. O parto do Dom foi o mais difícil dos 3. Durou 4 horas, só que... Porque o meu primeiro foi 40 minutos, a Antonella foi 1h30 e o Dom foram 4 horas. Mas ele estava... Eu fiquei com uma fibrose no útero e ele não passava por essa fibrose. E aí, do nada, os batimentos dele caiu, tipo assim, de 180 para 50, 60. E eu lembro que eu olhei, é que a minha médica falou, não olha pelo número, porque ele não condiz com a realidade. É só pelos batimentos. E eu lembro de escutar os batimentos bem levinhos. E eu lembro que eu olhei pro Bruno e eu falei, meu Deus, ele tava assim desse lado. Eu virei o rosto, aí ele só fez assim, calma. Aí eu já comecei a conversar com Deus. Meu Deus, eu fiquei triste quando eu descobri que eu tava grávida, mas não é isso, né? Era só desespero. Era só desespero. Eu quero muito essa gravidez, eu quero muito esse filho. E aí deu tudo certo, porque tinha realmente essa fibrose, então o neném ficou cansado, mas deu certo. E aí quando ele nasceu, foi... Daí eu olhei e falei, realmente, eu precisava do meu terceiro filho. E eu descobri hoje, mãe de 3, e depois dessas 3 gestações de formas diferentes, que um filho, ele sempre vem pra salvar a gente de alguma coisa, ou pra nos mostrar alguma coisa, sabe? Sempre. Tem a parte muito difícil, mas tem a parte que é muito boa, e eu acho que ela compensa muito a parte que é difícil. Então, eu sou muito, muito feliz e muito realizada com os 3. E é uma loucura, mas eu sou muito realizada. Mas e hoje estamos assim. Você estava falando antes de vir pra cá, né? Você estava no Instagram. E aí você falou esse lance de babá. E eu achei curioso, assim, de você falar que você tem, mas que toda hora você precisa se justificar. Então, assim, tem babá? Tenho, mas assim, eu cuido. Eu cuido, Eu que levo não sei aonde. Você acha que isso é por você? Você acha que isso é porque, de fato, você acha que rola julgamento de terceiros? Ou você acha que talvez isso tenha alguma coisa a ver com a sua história e da sua mãe? Do tipo, ela delegava e eu não quero delegar. Eu acho que é um pouco dos 3, um mix. Eu acho que é porque eu cresci escutando minha avó. Ai,
A sua filha tá aqui, vem ficar com a sua filha, porque eu tô ganhando a sua filha meio que a favor, e minha mãe delegando, e aí eu crescendo, pensando, não quero ser igual a minha mãe, então hoje que eu delego pra uma pessoa contratada, que é totalmente diferente, e que eu tô ali mesmo, 100% dos dias, é um trabalho interno, né, que eu tenho que fazer comigo mesma, de tipo, eu estou aqui, eu já estou fazendo diferente, o que eu não gostava já está sendo mudado, já foi mudado. Para você quebrar um ciclo é muito diferente, é muito difícil você quebrar um ciclo e a partir daqui eu sou diferente, a partir daqui é uma nova história. Para você falar isso para você mesma, é muito fácil a gente falar isso. Ah, não, eu vou fazer diferente. Mas para você, no seu interno, no seu inconsciente, aqui é diferente, a partir daqui eu vou fazer diferente, é difícil, é um trabalho diário, né? Porque eu cresci com ideologias, escutando coisas, e eu não quero passar isso para as crianças. Então, é um trabalho diário e é muito difícil você quebrar ciclos mesmo, ciclos geracionais, né? Então, é isso, eu acho que eu cresci escutando minha avó reclamando de cuidar de mim, mas assim, ela reclamava não por minha causa, mas era porque ela queria falar, Fabiane, sua filha tá aqui. Essa responsa é sua. Essa responsa é sua, exato. Você que fez, tá aqui. Sim. Não se esqueça. Porque era sempre fácil, né? Assim, era difícil pra minha mãe, mas ao mesmo tempo fácil. Sempre tinha alguém ali à disposição 24 horas por dia, que era minha avó. Não trabalhava, ela sempre foi dona de casa, sempre cuidou dos filhos. Então era como se fosse assim, é só mais um, né? Mas não era, a responsa é sua. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Então, hoje, e eu falando com amigas, percebi que tenho outras amigas também, mas engraçado que a história se parece. Que também os pais são separados dessas minhas amigas, também a mãe criou sozinha, também foi muito delegada, então eu talvez venha desse lugar, sabe? Mas, eu comecei também a ter babá quando o segundo nasceu, e eu não queria. Tanto que você depois vai ler lá no livro. Eu não queria babá. E eu julgava muito mães que tinham. Mas Você me julgava, Paola? Mas não, porque a gente foi mãe junto. Ah, é verdade. Mas então, assim, eu julgava muito mães que tinham antes de ser mãe. De você ser mãe. Depois você entendeu. Aí depois, assim, aí depois eu não julgava mais, mas não era o que eu queria pra mim. Aí eu lembro que por muito tempo eu me sabotei, sabe? A minha médica falou, olha, agora você vai ter o segundo. Se você tem condição, pega alguém pra dormir. Pô, sempre vai ter o dia seguinte, você vai ter que brincar com o Matheus, não sei o quê. E eu mandava mensagem, assim, de mentira. O Fabrício falava, conversou com tal? Eu falei, mandei, ela não pode. Mentira. Nossa, eu também fiz isso. Até que um dia tinha uma que mandaram no prédio, que é a minha até hoje, que eu amo de paixão, que mandaram no prédio e eu falei, oi, tudo bem? Dela tudo. Eu falei assim, a gente precisa conversar, né? Tô procurando alguém, não sei o quê. Ela me respondeu, eu não respondi mais, eu sumi. Porque eu falei, puta, me respondeu, vai dar. E agora eu vou ter que, né? Desci pra ir no parquinho, a hora que eu desci no parquinho do prédio, tava ela no prédio. Daí ela falou assim, você que é a Paola que me mandou mensagem. Eu falei, puta que pariu. Agora eu vou ter que, né? Enfim, aí, porque é um processo. É um processo. Eu tenho um pouco até de preguiça de me relacionar com pessoas às vezes. Eu também. E você tem que começar do zero, Exato. né? Então, assim, gente, é tipo um namoro. É um namoro. Né? Pô, você tem que. Porque assim. Não é uma intimidade criada assim. É diferente de um escritório que você tem um profissional que trabalha ali na mesa do teu lado. Cara, é estritamente profissional. Cara, uma babá que vai dormir na tua casa, ela vai me ver ali amamentando. Sim. Ela vai me ver ali. De né? calcinha sutiã. Entendeu? Então, assim, puta, que trampo criar essa intimidade com né? alguém, Feliz. sabe? Mas enfim, deu certo. Mas eu ia dizer tudo isso pra dizer que eu acho que muitas vezes esse julgamento vem de gente que ainda não é mãe. Sim. Porque eu vejo muito na internet, assim, Sim. óbvio que tem muita mãe hoje Tem. que ainda julga e tal. Eu mesma ainda virava um pouco a cara, mas quando você pega, assim, sei lá, famosas que, tem gêmeos, tem 2 babás e tem alguma postagem disso. Você olha os comentários? Você olha os comentários, as mães às vezes falam, gente, se eu tivesse condição, eu tinha 5, eu tinha uma até pra mim, e não sei o quê. Então, assim, eu acho que vem muito de quem não tá nessa realidade. Sim. E quando vem de uma mãe, você falou uma outra coisa que eu achei incrível, que eu até falei pra Rúbia. A mulher conhece a mulher. A mulher sabe o que machuca na outra mulher. E uma mãe sabe quais são os pontos fracos numa mãe. Tipo, eu sei o que dói em você se eu te falar, sabe? Esse lance de culpa, de negligenciar, sabe? De terceirizar e tal. Então, muitas vezes eu acho... A Rúbia fala, né? Que elas oferecem o que elas têm pra dar. Então, assim, quando vem de uma outra mãe, ela tá falando aquilo porque ela quer sabe. te machucar, entendeu? Ela quer te atingir, Exato. onde nela também é vulnerável. Exato. E você fala falou também ali no seu Instagram, eu te hackeei inteira, né? Que
Que é engraçado quando as suas postagens, elas viralizam. Porque elas saem da sua bolha. Então, assim, tem o seu público que te conhece, te entende, sabe qual é O meu a sua corre. rotina. Exatamente. E aí, quando aquilo viraliza e vai pra pessoas que não te conhecem, que é aí que vem as críticas. Exatamente. E como é que chegam essas críticas pra você? Porque, assim, uma coisa é falar assim, nossa, detestei o seu penteado, Sim. Natália. Eu odiei sua roupa, seu batom. Ai, Natália, essa make pro dia, achei péssima. Outra coisa é falar, falar nossa, da Natália, jura maternidade. que você tá fazendo isso com seu filho? Sim, aí pega de outro jeito. E eu até, outro dia tava falando com as meninas que trabalham comigo, eu não ia conseguir ser, assim, tipo, milhões de seguidores viralizada, porque eu vejo comentário por comentário. E me dói, às vezes, comentário por comentário. E aí tem hora que eu falo, ai, me doeu demais, chega, não vou mais ler, sabe? Não vou deixar você me fazer triste no celular que eu comprei com o meu dinheiro, sabe? Não nesse iPhone Não de 20 aqui, pau, não aqui. Então, assim, realmente, dói. Falar da roupa, cabelo, maquiagem, não me importa. Dói de alguma maneira, como que vem, como que me pega dói no talvez da dia, mas vaidade, assim, vai. do ego. E eu sou leonina, pega nisso, mas Ai, meu Deus. agora, a maternidade é uma questão muito vulnerável nossa, né? Então, assim, a gente tá 100% vulnerável quando o assunto é maternidade. 100%. Qualquer assunto relacionado à maternidade, eu sou vulnerável. Porque a gente sabe que a gente não é perfeita, não você, ninguém é, mas é uma vulnerabilidade que a gente não tem. Porque você não aprende a ser mãe, é no dia a dia. Então você erra pra acertar. E assim vai. E quando vem uma crítica de uma mulher, ela sabe o que vai te doer. E você já tem as suas dores. Então, assim, te pega num dia que não tá legal. Teve um vídeo meu que viralizou, que deu mais de 1 milhão de visualizações, que foi um vlog que eu fiz de um dia que eu fui pra fora de São Paulo fazer um trabalho e voltei. E eu tava tirando leite. Agora eu já parei de amamentar. Ele completou 8 meses. Não, ele vai completar 8 meses dia 30. E eu parei faz um mês de amamentar. Antes era só dia e noite. Agora faz 2 semanas que tá 100%. Meu leite zerou. E eu mostrei que eu estava tirando leite, que eu tinha acordei tipo 3 da manhã, fui, separei roupa tal, e ficava falando com a babá. E aí os comentários foram assim: fácil, alguém cuidou dos 3, não ela. Daí outra, por que você começa o vlog falando mãe de 3 se você não foi mãe? Aí o outro, porque eu comecei, vlog dessa mãe de 3 indo trabalhar um dia fora de São Paulo. Aí a outra, é muito fácil, ela tem ajuda. Se eu tivesse ajuda, eu queria, né, poder fazer. Ou então, realmente tem ao seu lado, trabalhar fora e deixar os filhos com alguém. Enfim, isso tudo, obviamente, que dói. Eu não faço isso todos os dias. Se eu fizesse isso todos os dias, que volta na história do banco, eu teria já que realmente não... Eu, como mãe, não dou conta de ficar fora todos os dias desse jeito. Respeito muito quem consegue, quem faz, porque eu imagino tanto que seja difícil. Se é difícil pra gente, que fica algumas horas fora, imagina quem tem essa rotina e que muitas vezes não tem a opção, né? Isso é o que mais dói. Ou por ser mãe solo, como minha mãe era, ou por N motivos, e não dá pra, tipo assim, eu vou arriscar. Porque quando eu saí do banco, eu arrisquei. E aí eu falei pro Bruno, você consegue segurar as pontas? Ele falou, seguro, eu te apoio e vambora. E tem mãe que não tem essa oportunidade, né? De arriscar e tentar um horário flexível, enfim. Então, é um ponto muito dolorido para todas as mulheres. E daí você volta na questão de, mas eu tenho sonhos a conquistar. Eu sou mãe, amo ser mãe, mas eu também quero ser a Natália com sonhos que eu tive lá, né, de 10 anos atrás, que eu quero conquistar e que vem por meio de trabalho, carreira, construir carreira, ter trabalho. Então, assim, eu quero ser só mãe? Não, eu também quero trabalhar. E fica essa dualidade. Eu não sei como vocês lidam com isso, mas aqui em mim é uma eterna luta. Nunca é nada equilibrado. Porque ou eu trabalho demais, deixo um pouco as crianças de lado. E quando eu digo um pouco de lado, é assim, putz, não consegui pegar na escola hoje. Isso pra mim já me dói. De não conseguir ir, não conseguir levar. Ontem mesmo, eu tinha alguns trabalhos, falei, dá pra gente reagendar? Quero passear com as crianças. Porque eu tava sentindo que eu precisava fazer isso. Mas eu fiquei o final de semana com eles. Fiquei, mas hoje já é outro dia. Eu já tô sentindo uma nova necessidade vendo o comportamento deles. Então, acho que também a gente vai sentindo os filhos, né? Nós conhecemos os nossos filhos. E aí eu tô com um bebezinho, eu quero dar atenção pra ele, mas também tem os 2 mais velhos. E eu vejo... É maravilhoso você ter um bebezinho em casa. E o 3º filho, ele é total mel com açúcar, né? A gente lida com as coisas muito mais fácil. A amamentação com ele eu tirei de letra, não só por não ter doído, pela minha cobrança, pela autocobrança de, nossa, eu consegui parar de amamentar e eu não queria falar sobre isso.
ainda no terceiro filho. E eu falei, não, eu vou falar, é uma coisa que tá me doendo, eu tô dando fórmula, e qual o problema? Então, assim, tá me doendo, mas eu vou falar sobre isso pra incentivar outras mulheres. Ó, tá doendo aqui, tá doendo aí também. E tá tudo bem, entendeu? A gente vai se ajudando. Então, a maternidade, num geral, pra mim, ela é vulnerável. Porque a maternidade que eu tive foi vulnerável. Então, eu vejo muitas coisas que eu falo, nossa, eu criança passei por isso. Imagina os meus filhos passando por isso hoje. Jamais que eu quero. Então, eu fico nessa dualidade, assim. E daí eu lembro da minha mãe trabalhando e ela falando, eu tô trabalhando por nós, pra correr atrás dos nossos sonhos, né? Pra conquistar as nossas coisas. Daí eu hoje falo, eu tô trabalhando por nós, pra conquistar as nossas coisas. Então, é isso. Muita coisa a gente traz das nossas mães, né? Por ter sido mulheres maravilhosas. A minha mãe, com todas as coisas que ela teve, defeitos, eu também vou ter muitos. Quando as crianças crescerem, vai falar, minha mãe teve vários defeitos. Todas nós teremos. E é aceitar isso e hoje estou dando o meu melhor. Amanhã eu vou ter mais conhecimento que eu tenho hoje. Vou dar o meu melhor amanhã. Mas hoje é o que temos da Natália Mãe, é isso. Eu tento não me cobrar muito nesse sentido, sabe? Mas é difícil. Mas você falou... Desculpa. Ainda mais pelas idades das crianças. Diga. Não, que você falou muito que a maternidade trouxe uma confiança, né? Total. Trouxe uma força. Pra vocês também? Trouxe essa força? Tipo assim, eu posso conquistar o mundo. Pra mim veio isso. Pra mim veio mais a culpa mesmo, que agora eu tô... Pra mim veio o cansaço, gente. Gente, esse mês foi difícil pra mim, mas é isso. Pra mim veio... Mas sabe o que eu tô Não, mas aprendendo? vem uma coisa leoa dentro, mas eu acho que Sim. até uma parada de humano, sabe? De bicho, aham, É. Aqui é meu, eu vou Aham. cuidar com tudo que eu posso, todas as forças. Eu Pode ser. O que eu acho parecido, talvez um pouco com você, talvez nesse sentido que você tá falando, eu tinha muita má dependência, assim, sei lá, eu vou fazer um exame. Gente, minha mãe sempre ia me levar no exame. Tá. Eu preciso, sei lá, buscar alguma coisa em algum lugar. Mãe, eu vou passar aí, vamos junto comigo. Cara, aconteceu um final de semana aí do meu marido tá viajando. Num dia, a minha filha tirou o braço do lugar. Eu peguei, botei ela no carro, fui pro hospital, liguei pra babá e falei, eu preciso que você esteja aqui, tipo, em 5 minutos que eu tô indo. Ela chegou, pôs minha filha na cadeirinha, fui pro hospital. Tipo assim, e nem comuniquei minha mãe. Avisei minha mãe no dia seguinte. No dia seguinte, meu filho caiu. No dia seguinte, meu filho caiu, cortou a cabeça, levei no hospital. Então, assim, cara, é aquilo. Isso precisa ser resolvido. Sim. Vai ser resolvido, vai ser resolvido. ponto final. Ponto. Aham. Entendeu? Então, assim, alguém precisa resolver isso, cara, e alguém vai ser eu. Vai ser eu, é a Entendeu? gente. Então eu acho que nesse sentido, é óbvio que se dá tempo, vou em algum lugar, vamos junto. Eu curto uma companhia, entendeu? aham. Mas eu acho que no sentido disso, eu sou capaz de resolver sozinha isso daqui. E eu vou eu acho resolver. que isso criou em mim também. Porque, por toda essa história, eu acho que eu tive muito em mim, inconsciente, sou vítima. Eu acho que eu tive um pouco disso, sabe? Mas eu sou vítima. De vitimizar mesmo. E eu odeio vitimismo. Então, assim, a partir do momento que, agora eu tô com as rédeas da minha vida estão na minha mão. Eu sou mãe, eu sou casada, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família. Daqui pra frente sou eu. E daí, o que ficou pra trás, ficou. E eu aprendi isso na constelação. É não virar as costas pros seus pais, tá tudo certo, eles fizeram o máximo que puderam, ser grato por ter dado a vida e ponto. Se você não concorda com mais nada, não precisa concordar com nada do que fizeram. A partir daqui é você. Então, é o seu futuro daqui pra frente. E é isso. Então, realmente, eu senti essa questão de sou capaz. E isso veio também da minha direção, que eu comecei a dirigir, grávida da Antonella. Eu ia perguntar isso. 37 semanas, foi assim, ó. Na pandemia, daí o Bruno em casa, porque ele saiu do trabalho, assim, ficou um tempo, né, afastado, por causa do pós-operatório do câncer. Daí, ele voltou a trabalhar em home office. E aí, passou um tempo, teve a questão do home office que não podia, que voltou, e aí eu não me lembro exatamente o que houve, mas ele ficou mais um tempo em casa depois desse home office, e a pandemia ainda tava rolando, e ele grupo de risco, não podia sair de casa, e ele falou assim, Natália, começa a fazer a sua autoescola. E eu não sou capaz. Eu não consigo. Aí ele, como não? Vai. E eu suava, eu tremia, eu não conseguia acelerar. O rapaz do meu lado, assim, falava, eu olhava pra ele e falava... Ele falava, olha pra frente, aí eu, tá. Aí ele falava, pisa aqui, não sei o quê. Daí eu olhava e falava, eu não entendi nada. Não, calma. Aí eu, não tô conseguindo. E eu suava. Eu lembro que eu passava a mão assim, pingava as minhas costas. Bom, e aí fiz aulas online na pandemia, né? Depois fiz aula presencial. Fui fazer aula prática. 37 semanas da Antonella. Ela nasceu de 39. Eu tava quase parindo. Eu lembro que foi um senhorzinho na prova prática, me atendeu, aí ele olhou e falou, nossa,
quanto tempo? Aí eu falei, pode nascer aqui também. É só me aprovar rapidinho. Me aprovar rapidinho, não tem nem tempo de fazer baliza. A baliza demora, não. Pulamos a baliza. Ó, pode nascer aqui. E daí ele, nossa, bom, passei na prova. E daí assim, tá, e agora como que eu vou pegar esse carro? Passei na prova, já foi um baita... venci, sabe? Nossa, ok. E aí depois, Antonella nasceu, eu só fui conseguir pegar o carro depois de 3 meses. Claro, pós-parto e tal. E aí o Bruno falou, você precisa começar a conseguir pegar o carro, porque é você que vai levar as crianças na escola. E eu lembro que o Theo estudava numa escola e a Antonella em outra. Porque eu quis que ela entrasse numa escola de bebezinho. E o Theo já tá numa escola maior. Eu fazia mãe turista, né? Deixa um, vai, pega outro, deixa outro. E eu, caramba, eu vou precisar de carro, não vou dar conta. E aí eu fui. E é isso, enfrentar o medo. A maternidade é isso. Ai, mas eu tenho medo de ser mãe. Mas se você quer muito, você vai ter que enfrentar o medo. E quando nascer, você vai falar, eu dou conta. A gente acha que não, mas depois a gente dá conta, né? Eu vejo que na maternidade a gente se sabota muito. Muito das coisas que eu vou pensar em fazer, eu falo, ai, mas será? Não, eu vou. Tipo, sair com os 3. Na verdade, com os 3 eu nunca consegui. Com os 3 não, com os 2. Ele é pequenininho. Eu saí a primeira vez com os 3 faz pouco tempo. E era isso, eu falava, cara, não vai dar, não vai dar. Virou até testão, porque eu saí. Exato. Saí. Tem que enfrentar. E deu certo. Foi perfeito? Não foi perfeito. Vai ter perrengue, um vai se jogar no chão. Todos voltaram pra casa, que é a nossa preocupação, né? Todos voltaram pra casa comigo. Exato. Não perdi ninguém. Exatamente, é isso. Eu saio com o Theo e com a Antonella, eu acho que o meu marido, ele deve ter saído o quê? Umas 4 vezes. Pouquíssimo. Ah, não. Meu marido sai muito mais do que eu. Ah, não. Eu saio mais. Eu pego e vamos. Ele vai, daí eu vou junto. Porque eu quero estar junto, sabe? Eu amo. Então, aí vem essa questão. Eu amo estar em família. Com a minha família. Eu amo. Porque eu não tive isso. Então, é uma realização. Natália mãe, Natália esposa, Natália pessoa e Natália criança. É uma realização de todos os lados que eu posso ser realizada, eu sou quando eu estou com eles. Então eu amo. Daí quando o Bruno vai, eu falo, se qualquer coisa que eu tenho pra fazer, não, vou junto. E depois, aí ele, mas você não tem. Não, depois eu faço. Nada é tão importante quanto estar com eles, sabe? E isso também é algo que eu tenho que ir trabalhando, porque as crianças vão crescer. E que bom que eu tenho o meu trabalho, porque daí eu tenho outro lado também a correr atrás, enfim, a me realizar. Mas eu ainda não saio com os 3, porque o Dom é pequenininho. Com o Theo e com a Antonella eu saio direto. Sozinha, um aqui no colo, outro na mão, os 2 no chão, e vambora. Eles desmontam a loja, eles correm, eu fico doida, tem perrengue, mas é muito gostoso. O pós, quando eu chego em casa, daí eu olho, vocês gostaram? Amei! Ah, então tá bom, é isso. A mamãe tá feliz também porque vocês amaram. Eu adoro estar com eles. E eles gostam também eles disso gostam. de sair, sabe? Gente, deu ruim, dá lanche. Dá sorvete. É sério, dá lanche. Então agora vamos todo mundo tomar um lanchinho. Pronto, querem o quê? Açaí? Querem chocotone, bolacha, chocolate quente? É isso. Comidinha calma. São as memórias. Eu lembro muito da minha avó fazendo isso. Minha avó era boleira. E daí eu lembro que eu chegava na cozinha, um cheiro de bolo delicioso. Vó, tem panela pra eu raspar? Tem. E eu raspava todas as panelas. Eu amava. E essa questão da vaidade, a minha avó me levava na escola. E a minha avó teve 3 filhas meninas e um menino. Então, ela fazia penteado em todas. E quando eu era criança, eu sempre tive muito cabelão, ela me parava em frente ao espelho todos os dias, tá? Eu tinha, assim, desde que eu me lembro, uns 7 anos até os meus 12, que foi até eu mudar de casa e morar com a minha mãe em outro bairro, todos os dias antes de ir pra escola, ela me parava em frente ao espelho da casa dela, do banheiro, e pegava no meu cabelo e falava, qual penteado você quer fazer hoje? E aí eu falava, rabo, meio preso, aquele torcidinho com várias borboletinhas. Ela fazia todos. Maria Chiquinha aqui, Maria Chiquinha aqui. Ela fazia todos. Cada dia era um penteado. E eu faço isso com a Antonella hoje. Porque eu lembro disso com a minha avó de uma maneira tão gostosa. Nossa, lembra minha avó? E assim, hoje ela tem o Alzheimer. Então se eu falo disso pra ela, ela fala, ah, eu tô contando uma novidade, ela não lembra. Mas minhas tias lembram, né? Minha tia, eu tenho uma tia que não casou, então até hoje mora com os meus avós. E ela fala, nossa, eu lembro. E eu vejo que a gente, quando criança, algumas coisas fixam na nossa memória de uma maneira completamente diferente. Tipo, fixam na gente, mas não fixam nos outros, que também estavam na situação. Porque a criança, ela pega, né, a memória de uma outra maneira. A situação, a percepção da situação é de outra maneira. Então, pra mim, era um baita momento, assim, com a minha avó. E eu tenho isso com a Antonella, de parar, de fazer o penteado. É o meu momento com ela. É delicioso. E com a Antonella, eu tenho essa questão de ser... talvez mais próxima na questão de personalidade, por ser menina, mas principalmente por eu me enxergar nela. Então, eu me enxergo na Antonella em muitos momentos comigo.
E aí, ao mesmo tempo, eu me enxergo como se eu fosse a criança e eu fosse minha mãe. E aí, eu vejo isso, é muito louco, porque em vários momentos eu vejo situações que eu falo, vou fingir que eu sou a minha mãe e estou curando a Natália. Mas você sabia que eu ia falar, eu acho que às vezes você se identifica com ela e você faz coisas que você queria que você tivesse passado com a sua mãe, sabe? Total, aham. A primeira vez que eu levei o Theo E se numa... cura nisso. E me curo Exatamente. nisso, é. A primeira vez que eu levei o Theo foi na escola, ele fez um passeio com a escola. E aí eu fui, levei, né, no horário, fiquei esperando, tipo, uns 15 minutinhos, o ônibus sair, todos os pais, mães gravando. Foi o primeiro passeio dele com a escola e saiu. Eu chorei, eu passei, ali eu não tava chorando. Gravei, dei tchau, beijo, coração. Eu entrei no carro, eu chorava, eu desabei. E daí eu falava, mas por que eu tô chorando? Eu não sabia, eu só queria chorar. Depois eu consegui me acalmar, cheguei em casa e aí eu falei, eu sei porque eu tô chorando. Porque eu queria que minha mãe fizesse isso e ela nunca fez. E enquanto eu tava ali esperando o ônibus sair, eu sentia como se eu estivesse fora de mim e estivesse olhando a situação, sabe? Tipo, como se eu, Natália, estivesse olhando a situação de fora do meu corpo. E aí eu, nossa, que bom, me curei aqui. Então, e é um choro, assim, que é descontrolável. Mas aí passa e falo, estou curada disso. E a gente vai se curando com as crianças, com os nossos filhos. Que bom, né, que a gente tem essa opção. Natália, você ressignifica muita coisa Muita. com as crianças, com o que você vive hoje com eles. Muita coisa, muita mesmo. Só eu sei o quê. Às vezes eu não gosto de falar muito, porque eu amo a minha mãe. E aí, às vezes, a maneira que eu falo, que é a minha história, parece que eu vou atacá-la. E não é essa a intenção, Sim. é só a minha história. É o que eu me lembro, é a percepção que eu tenho das coisas. Então, eu sei, assim, só eu sei, no meu inconsciente, tudo que eu me curo com eles. Que bom. É gostoso, é. Que bom. É, eu volto ali, né? Ai, que bom, queria dar um abraço na Natália. Ó, olha onde a gente chegou, né? A Natália Que tá bom. acolhida agora. É, a Natália tá acolhida, exatamente. Pertence a algum lugar e a alguma casa, Exatamente. a uma família, né? É isso. Que bom. E a minha família. Melhor ainda. Ah, Foi incrível. curamos. Tá todo mundo curada. Tá todo mundo curada. Amei sua história, Nath. Obrigada amei por ter também. topado conversar aqui com a gente. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, compartilhar, dar 5 estrelinhas se você estiver escutando a gente no Spotify. Até quinta que vem, às 8 da noite. Até quinta que vem.